Seja bem-vindo você que está nos assistindo aí para mais um JA082. Essa nossa conversa que você gostaria que se estendesse depois do culto com pessoas interessantíssimas. Eu sou Leto Rosendo. E eu sou Jordana Rosilda, mais conhecida como Maravilhosa também, desculpa. Meu Deus, ela chapeou o cabelo para começar a gravação. Com certeza, entendeu? Eu fiz todo um amigo para vocês. Olha só. Sigam a gente em @ja.082. Nos siga também no Instagram, ative o seu sininho, porque vem muita coisa boa por aí. E hoje... Hoje... Olhe. Irmão... Poder celestial. Power. A primeira palavra que eu aprendi em inglês foi power. A primeira. Foi? Minha vida. Claro. Não, segunda, milkshake, eu aprendi antes. Ah, claro. Você aprendi, né? Vamos lá, prestem atenção. Nascido no dia 19/6/75 em Maceió, batizado pelo pastor Guilherme no dia 12/2/95 da Igreja do Poço. Seu primeiro cargo na igreja foi professor da classe pós-batismal. O cara chegou, professor. Já chegou pastor. Viu? Já. Foi auxiliar do instrutor de Ordem Unida no Clube Arautos da Liberdade. Irmão, o cara já chegou se metendo na Ordem Unida e bancando pesado. Personagem bíblico que admira, Pedro. Você até cortava umas orelhas de vez em quando. Exatamente. Hoje não, muito. O cara é pedra. Entendeu? Livro de cabeceira, Parábolas de Jesus, de Ellen G. White. Nós estamos aqui com o nosso querido Wellington Rodrigo da Costa, nosso querido departamental de jovens, pastor Wellington Costa. Dale das palmas, irmão. Eita bênção. Jesus, satisfação, viu? Uma honra ter o senhor conosco aqui hoje. Com certeza. Cara, eu que fico honrado, né? Eu que fico honrado, assim. Eu tava dizendo, esse é o primeiro podcast que eu tô participando, assim. Menina, arrasou. Tô estreando aqui, gente. Eu também tô estreando. Eu também fiz chapinha no cabelo. Menino, com certeza. Já o porque cabelo. não dá pra ver, entendeu? Porque é meio invisível, assim, o negócio. Mas... Pela olhos da fé. Tá. Com certeza. Se olhar, fica bem, viu? E após? Pastorzão, com quantos anos o senhor pensou assim, não, eu sou o Wellington Costa e eu sou um menino que eu quero ser pastor? Aconteceu isso? Aconteceu, né? Na infância, como foi a infância aí do senhor? Não, veja, eu vou falar duas etapas, né? A etapa que eu não sou adventista de berço, como a turma costuma dizer. Você não é adventista de berço? Não, quem nasceu na igreja ali e tal, família da igreja. Não, eu conheci a igreja surfando, né? Eu surfava. Surfista, conta história. Eu surfava, uau. Você surfava, surfava. Corria campeonato e tal. O senhor participou de campeonato de surf? Participei. Chegou a participar de campeonato? E ganhar. Ganhou. Você chegou a ganhar campeonato? Exatamente. Eu ganhei alguns, entendeu? Ganhei alguns. Corri etapas aqui em Alagoas, etapas a título nordestino, né? Corri também. Cara, não sabia não, pastor. Pra quem não sabia, tá bom? Vou participar do campeonato e tudo. Pois é. Então, assim, eu tenho essa etapa, assim, é a etapa do surf e a etapa quando eu entrei na igreja, né? Sim. Então, antes de eu entrar na igreja, eu sempre surfei e tal. Eu conheci a igreja surfando. Olha pra aí. Porque eu conheci um amigo, né? Eu sempre gostei de ajudar as pessoas a aprender e tal. A galera não gostava muito de ajudar quem tava começando a surfar. E eu conheci um brother lá. No caso, ajudou no surf. Isso. Entendi. Então, foi ajudar. Eu descobri que ele morava no mesmo bairro que eu, entendeu? Que era o bairro do Poço, só que ele morava na parte rica, eu morava na parte mais pobre. Aquela parte mais... Ele era mais elitizado. A prancha dele era melhor. Era. Aí eu, tipo assim, a gente começou a rolar uma amizade e tal. Ele também não era adventista. Sim. Só que ele estudava no Colégio Batista e ele tinha um professor adventista, e esse professor adventista tinha uma classe bíblica, montou uma classe bíblica com alguns amigos dele. Então ele aprendia na classe bíblica e ele me fez uma proposta um dia, né? Eu sempre gostei muito de ler coisas ocultas, essas coisas assim, não era da igreja, né? Sim. E aí, eu gostava de dormir no cemitério, essas coisas assim. O quê? Eu gostava dessas coisas assim. História, homem. O senhor dormia no cemitério, então pegava uma ondazinha ali na Cruz das Almas. Cruz das Almas é o pico, né? Jacarecinho. Ali é... O Rainha ali na Jatiuca, Posto 7, né? Posto 7. Pontal também era um ponto depois muito de pegar a onda. E o onda... francês, que é o... Eu vou fazer o quê? Eu vou relaxar. No cemitério. Tudo tranquilo. Pois é, mas é legal o cemitério. Se você quiser ir dormir lá no cemitério, você pode ir. Não, acho que ele não vai mexer. Eu acho Não, ninguém mexe com você. Ninguém mexe com você. E se você sentir alguém pegando a tua perna, aí sim, você tem que se preocupar, sabe por quê? Pode ser o coveiro lá puxando você pra sair do cemitério. Mas é tranquilo. No meu tempo de mais novo, né? Fazer essas doideiras com a galera e tal. Eita, que resenha. Então foi a partir daí que eu conheci a igreja ali surfando e tal. Então eu comecei, ele fez uma proposta pra mim, né? Ele disse pra mim assim, ó, você não quer estudar sobre o Apocalipse, não?
Eu não era da igreja, então pra mim, né, o Apocalipse, a visão que eu tinha no Apocalipse... Não, entre Apocalipse e cemitério... Pois era. Não, uniu tudo. Encaixava certinho. Uniu tudo. Aí eu disse assim, Deus. cara, eu quero. Ele disse assim, ó, vamos começar estudando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu já tinha ouvido falar, não sabia Sim. o que era, mas pra mim, na minha visão, era um negócio assim, totalmente sinistro, assim, né? Ele disse, vamos estudar sobre o Cavaleiro da Morte. Aí eu disse assim, cara, Entre morte e cemitério... estamos quero. nessa morte aí, cara. Vamos Tamo nessa embora. morte aí. Tô na minha praia. Pois é, e aí eu comecei a estudar aquela coisa toda, eu comecei a ver que o Apocalipse era outra coisa, né? Sim. Então eu comecei a me aprofundar, comecei a gostar, eu sempre gostei muito de ler, né? Então, quando eu não era da igreja, eu lia muito Paulo Coelho, eu fazia as práticas de ranking, eu aprendia nos livros e tal. E aí a Bíblia, ela se tornou assim o meu livro, a minha base ali agora, né? Eu disse assim, cara, eu quero estudar isso aqui. E a gente começou a estudar, a gente começava assim, eu chegava na casa dele umas 10 horas e saía 1, 2 da manhã, Olha. só estudando sobre o Apocalipse. Sobre o Apocalipse. Ô pastor, e assim, essa ideia de pastor nem sempre esteve na sua mente. Teve alguma profissão que o senhor queria fazer antes Cara, de pensar em ser pastor? Teve muita coisa na minha cabeça, né? O meu sonho era ser engenheiro, eu nunca fui. O mais próximo que eu cheguei de engenheiro, né? Porque eu vou dizer mais próximo que tem o AutoCAD, que é um programa de você fazer planta de casa, apartamento, Eu essas cheguei coisas, no né? The Sims. Ó. Acho que sei. Aí eu disse assim, o mais próximo que eu cheguei, eu sou designer gráfico, né? Aham. Então eu faço Olha que logo, Mas cartaz, quando chega da essas engenharia foi coisas e ser tal. servente nas É. obras do meu Aí pai. eu disse assim, Foi o mais foi próximo. o mais próximo que eu cheguei de ser engenheiro, né? Aham. Mas depois meu sonho foi ser advogado, né? Eu até fiz vestibular, passei. Mas Começou a assim, cursar? comecei, dei uns passinhos assim, mas aí, assim, não era aquilo que ardia o meu Não coração. sentia mesmo, não. É. Coração. O que ardia o meu coração era a teologia. E assim, na igreja, né, alguns irmãos assim, eles já me chamavam de pastor. Como eu era líder da igreja, eu fui líder da igreja muito cedo, assim que eu entrei na igreja, fui líder da igreja, então algumas pessoas me chamavam de pastor. Chegava na comissão assim e dizia, não, vamos ver o que o pastor vai falar. Já Porque eu gostava- profetizaram, né? porque eu lia muito, né? Eu gostava muito de ler aquela coisa com profecia e tal. Então assim, a galera me chamava de pastor e tal na igreja, mas eu nunca imaginei assim, na minha cabeça, né? Eu não tinha essa visão de onde que o pastor tinha que estudar, tinha que Sim. ir pra faculdade. Pra mim, eu achei que o pastor vinha do céu, assim, bum, caía. Caía, nascia um pastor. Nascia. Você pega Um uma coisa ovo. tipo Matrix, assim, né? Que o cara tá dentro daquele negócio lá e ele nasce, assim. E nasce, abriu a igreja e só Aí eu vai. disse assim, aí depois que eu fui entender como era o ministério, como era isso daqui, então quanto mais eu entendia, menos eu queria ser pastor. Eu disse assim, esse negócio aqui dá pra mim não, cara. Eu sou muito pecador pra ser pastor. Então Eu ouvi dizer também que o senhor teve uma época que o senhor queria ser do BOP. rapaz, teve esse período aí também. Tropa dele. Teve esse período da minha vida. Eu tinha uns amigos que eram do BOP, né? Eu era mais novo, então eu não podia entrar. Mas o meu sonho era ser do BOP, eu não era da igreja, então eu dizia, se eu entrar no BOP eu vou matar um monte de gente. Brincadeira, mesmo. gente, mas era assim, eu não era da igreja. Não era da igreja, era. Não, pra um cara que Dormia no surfava, cemitério. dormia no cemitério, querendo matar pessoas pra Besteira. brigar no lugar onde dormia. Exatamente, vamos ali onde eu durmo, você vai ficar Você vai comigo. ficar lá. durante Então Jesus toda a tinha noite. outros planos pra minha Não, vida, e né? que plano? Porque você chegar, ensinar alguém a surfar. Uhum. Mas aí ele tem um professor adventista que tem uma classe que, né? Como Deus é lindo e escreve a nossa história. Não, Deus é perfeito. Fantástico. Pastorzão, e essa história assim do senhor com a igreja, ela começou fácil? Foi fácil a saída ali do mundo do surf? Cara, foi difícil porque assim, né? Porque tem o sábado, né? E as competições, elas sempre acontecem no final de semana. Eu tinha patrocinador, então eu tinha toda uma vida assim. Eu tinha um projeto de vida, eu tinha. Qual era o meu projeto de vida naquele tempo? Era ir para o Havaí. Então todo surfista sonha em ir para o Havaí, né? Então eu queria morar no Havaí. Então eu disse assim, eu vou para o Havaí, lá eu vou encontrar alguém, vou casar com essa pessoa, então eu vou ganhar o meu visto permanente e vou morar no Havaí. E vou viver do Havaí. Simples. Talvez eu ia abrir uma barraquinha de sanduíche natural e ia surfar Surf. Pipeline, Sunset, Rock Point, enfim, os picos que tem lá no Havaí. Então esse era o E meu... aquele cemitériozinho. Oxe, dormia ali De vez em tranquilo. quando. De vez em quando. Então assim, era o meu projeto de vida, né? Todo esse era o meu projeto de vida. Bora lá. Ô pastor, agora sim, a gente comentou que quando o senhor conheceu o Adventismo, e assim, eu não sei se é impressão, mas eu fui do skate. Andei com a galera Não, do essa skate. galera do skate, E do surf, do surf. geralmente o pessoal gosta de dar uma bolinha. Você passou por isso, o pessoal joga futebol, joga também. Gosta- O pessoal gosta de futebol, não gosta de bolinha não, você sabe o que é. Entendeu? Realmente teve um período da minha vida assim,
Porque assim, eu acho que você quer entrar naquele círculo ali, né? Sim, se Naquelas envolver, né? amizades. E Acaba que você- pra fazer parte, né, pastor? A pessoa aceita coisas que... Exatamente. Então eu vivi um período da minha vida em que eu usei droga, né? Ó, galera, não usa droga, viu? Pastor, mas eu sou adventista. Às vezes tem um jovem adventista que tá querendo pular fora da igreja. Então assim, sai dessa aí que você é mal roubado da tua vida. Ah, mas é só uma vez, aí depois vem outra, vem outra, vem outra. Isso é igual a qualquer vício que você pode estar sendo tentado a viver, né? Então, pula fora rápido, é aquela história de José, né? Sim. José deu aquela carreira, então corre, meu filho. Corre. Entendeu? com força. Corre. Quando você vê o pecado, vê essas coisas assim, você faz assim, ó, run, corre. Entendeu? Tinha um pastor que dizia assim, ele olhava pra mim e dizia assim, quando você vê o pecado, corra. Então assim, pra mim, só agora pegando um link e voltando até um pouquinho, né? A questão dessa dificuldade para chegar na igreja, né? Então não foi fácil pra mim. Não foi fácil porque eu surfava, eu corria campeonato, eu tinha patrocínio. Então eu tinha muitas coisas a meu favor. Eu tenho muita certeza de que se eu não tivesse aceitado a Cristo, eu estaria morando no Havaí. Esse era o meu projeto de vida, né? Não, Então, assim, quando o senhor disse pra gente que surfava, eu imaginei um amigo meu que pega aquele bodyboard, bota no peito e leva uns vai caldos se e embora. cara, sou surfista. Não, Pois mas é. tinha patrocínio, querido. Tem patrocínio, Pois né? é. Patrocínio, Então, pô, o cara assim, mora na Havaí. porque assim, tudo que eu coloquei na minha vida, tudo que veio pra mim, eu disse assim, cara, tudo que vinha na minha mão eu tenho que fazer bem feito. Então se eu surfava, Surfava rochedo. então eu me dedicava, acordava cedo. O tinha pastor, hora de sobre treino sua e tal. família, assim, o senhor tinha... Eles eram adventistas, no caso não eram, né? Não, E o senhor teve esse apoio. Eles apoiavam o senhor no surf? mais Porque ou menos. se apoiavam, depois Mais de ou você menos. mudar assim, né? Mais ou menos. Eu joguei basquete, sabe? O senhor era um cara do esporte, né? É. Eu não Pelo joguei jeito. muito futebol, né? Eu nunca fui muito bom em futebol. Às vezes a galera me chama pra jogar, mas assim, não é muito minha praia, não. Minha praia é surfar. Eu joguei tênis, pô. Ué? Tênis. Ó, um negócio chique, né? É. Joguei tênis, frescobol. Eu sempre fui do esporte. Sim. Entendeu? Quando eu entrei na igreja, então, eu acho que o Desbravador se tornou meu esporte. Em parte, assim, né? Porque tinha caminhada, Sim. trekking, rapel, essas coisas. Então, cara, essas coisas assim, eu disse, cara, isso aqui é top pra mim. Esse negócio Uniu, do né? Desbravador. O Pastor, útil ao agradável. Exatamente. Falando em Clube dos Bravadores, quando o senhor conheceu o Clube dos Bravadores, sua primeira impressão foi, não quero isso pra mim não, foi? Terrível. Um menino gritando, meu irmão. Eu disse assim, cara, eu... Não pode pivete. Não Vou rolava matar não. um O filho pessoal desse. me chamou pra uma reunião de clube lá no Arauto da Liberdade, na Guerra do Poço. Eu fiquei olhando aquele Abraço menino. pessoal do Arauto da Liberdade, Eu disse viu? assim, Vocês são top, o pessoal Não, top eles demais. são. Eu considero assim o meu primeiro clube. A minha primeira experiência com Desbravadores foi no Clube Arauto da Liberdade. E quem era o Grande diretor Arauto, era o grande pastor, Arauto. que hoje é pastor, o pastor Gerson. Sim. Ele era o diretor. Ele foi seu diretor, o pastor Olha Gerson pra foi seu... aí, É. que... E pastorzão, um abração. Rapaz. Então assim, top demais, né? Mas assim, eu não queria compromisso com o clube. Então eu comecei ali, teve um domingo ali que teve uma Ordem Unida e tinha um instrutor, né? Que ele era da polícia, acho que era o irmão Gil. Eita, Irmão o Gil da Gil, Giovânia! isso. Rapaz, esse mundo é pequeno Top. demais, moço. Irmão, Então assim, ele fazendo a grandes Ordem Unida ali, dinossauros, pô, eu da fiquei história ali dos DBVs, Alagoas. aprendendo. Aí eu lembro que ele viu que eu desenrolei rápido assim, Sim. me deixou com os guri ali, ó, fica aí ajudando esses guri aí. Mas eu não queria compromisso com os guri. Não queria compromisso com o clube. Aí depois o pessoal me chamou para um pedágio, né? Ei, você pode ir pro pedágio? Eles usaram uma estratégia que hoje eu uso para o movimento do Desbravador, né? E eu disse assim, mas pedágio é o quê? O pedágio para mim é pedágio lugar de pagar, né? Sim, eu digo Não, ele assim, explicou, não, é para angariar dinheiro pro clube e tal. Aí eu disse, pô, ajudar os guris, o negócio de ajudar é massa, eu vou, eu tô junto. Aham. E a gente foi pro sinal, né? Hoje em dia a gente nem faz isso mais, É bem a gente raro, não né? faz mais com os meninos, isso a gente não usa mais, mas assim, naquele tempo usava e eu fui. Fazer o pedágio eu achei massa. Ficava tomando conta dos meninos, aí, fica aqui, cuidado com o carro e tal. E a partir dali, meu amigo. Mas o Arautos não foi meu primeiro clube. Eu tive a primeira experiência no Arautos, o clube que eu participei de verdade foi um dos melhores clubes do estado de Alagoas. Eu falei um dos melhores, né? Existem vários melhores. Pode dizer. Pode Grandes Entendeu? histórias, viu? Sim. O clube Alfa de Centauro, lá da Igreja do Clima Bom. Alfa de Centauro. Como foi que eu cheguei lá nesse Grande clima Alfa. bom? E como foi que eu cheguei lá nesse clima bom? Um segredo, né?
É que a minha esposa. Ah. Ela era da igreja. Como é que a pessoa sai do Tinha- poço para o clima Pois bom? é. Porque o clima estava muito bom. Não, Poço e Clima Bom, outra cidade, meu Outra amigo. cidade, outro planeta. Tinha que ter alguém Tinha pra que ter. virar a Exatamente. cabeça. Tinha que entendeu? ter. Do líder lá. Tinha que ter uma chama. O Arauto se de amor. preparando, a minha cá, Alfa Pois Centauro é. e tal. Vem aqui, meu O Arautos, filho. ele conquistou meu coração. Ah, com certeza, literalmente. E aí eu fui pro Arautos, Pro Alfa. Pro Alfa Alfa, né? Centauro. E ali eu me tornei instrutor, fui capelão, fui diretor associado, fui diretor. Entendeu? Depois saí e nós fundamos ali o Ecologia na Igreja do Clima Bom 2. E aí de lá, depois eu me tornei associado do campo e aí... Pastor, antes de você Uma chegar em trajetória. associado do campo, aqui no Nau da Montanha, reza a lenda. Reza a lenda aqui no Nau da Reza. Montanha. Lenda, Escutei, a lenda. escutei isso aí das histórias dos antigão, viu? Quando eu Sim. cheguei aqui já tinha essa Já história tinha rolando. acontecido. Que na época o senhor era da ecologia. O senhor Ecologia. recebeu lá um rapazinho que Pressão. o senhor ensinou a ele. Abraço pessoal da ecologia também, viu? É, Ecologia é top, top demais. top. Só os clubes das Antigonas aí, viu? É. Teve um rapaz lá que o senhor recebeu, que o senhor passou os conhecimentos adquiridos com o irmão Gil de Ordem Unida, e esse rapaz lhe deu uma rasteira. Como foi isso? Ele é um traidor. Traidor. Eita, vamos falar de traição Traidor. agora. Mas amo esse Você, traidor. você sabe que é você. Agora, É você. agora o coração. É o Ixon, né? Todo mundo conhece o Ixon. Ixon. O Ixon é top. Ixon. É brincadeiras à parte, na questão do traidor. O Ixon participou com a gente ali, depois saiu e veio pro Leão da Montanha. E tudo que ele aprendeu lá, ele trouxe pro Leão da Montanha. Pastor, posso dizer, E o Leão ficou top no dele também. eu posso dizer uma coisa seguramente. É. Seguramente. A história do Leão da Montanha com relação à Ordem Unida não seria a mesma se não fosse Ixon. É isso mesmo. Se não. Patrícia tá aqui, vocês não podem ver, não, mas Patrícia tá aqui. Verdade, Nos Patrícia? que eu tô dizendo? bastidores. Não seria a mesma se não fosse Ixon. É E se não fosse, no caso, Pastor Wellington Sim, Costa. porque ele foi o Né? mediador. Porque E o claro, irmão a Gil gente também. É um Irmão link. Gil, É, né? muito. Porque a gente sabe assim que a competição, na medida saudável, ela faz com que a coisa evolua e Sim. melhore. Uhum. E a gente sabe que esse momento aí de competição, né, do Leão da Montanha com ecologia, fez a galera crescer muito. Sim, porque tira o melhor dos meninos, né? Aham, sim. Às vezes ele não quer, assim, ele tem aquele pensamento, não, vou crescer melhor que, mas ele dá o melhor. E ele Sim, acaba pensando, sim, sim. poxa, se eu ganhei ou não, eu dei o meu melhor, né? Então eu fiz. Isso faz o clube crescer, Com né? certeza. Isso Inclusive, faz se o tem clube Patrícia aqui, Patrícia tava machando no pilotão. É isso Nessa, aí, ó. nessa época aí. Tô ligado. Tá tô bem entregado. ligado. Depois eu apanho pela entregar dela minha esposa, mas vale a Vai pisa falando pra dele. revelar a Eu acho que verdade. Tem uns 2 foi um anos. tempo- foi um tempo muito legal, assim. Era uma rivalidade, mas era uma rivalidade gostosa. Era bom Eu acho que, viver isso, né? às vezes, hoje os clubes, eu olho para os clubes assim, parece que essa rivalidade foi deixada de lado. É uma rivalidade, eu não vou dizer, meio santa, assim, todo esse tempo Aham, aqui, né? sim, sim. Meio igrejeiro, mas É. assim, é pra gente dizer assim, que não era aquela rivalidade de, Sim. eu vou te matar, você não serve É, pra não, nada. não. Não, era uma rivalidade gostosa, assim, Sim. que isso fazia os dois crescerem. Porque, veja, É um estímulo. eu tava no Ecologia e o Ix agora tava no Leão, entendeu? E agora, tipo assim, quando eu vi o pelotão marchando, eu digo, rapaz, na minha avaliação, eu disse assim, cara, eles estão melhor que a gente. Mas eu não disse isso pros meninos, né? E eles ficavam assim, ei, a gente ensaiando ali pro 7 de setembro, e eles assim, ei, cara, vamos ensaiar pra gente também. Não. Eu não queria competir, né? Eu disse assim, não é assim não. Nada disso. Nada de competição aqui. Cada um faz o seu e tal. E assim, eu acho que foi um crescimento para ambos os clubes, né? Eu acho que para Alagoas, porque veja, Alagoas, pelo menos no tempo que a gente tava, né? A gente só marchava em frente marche, meia volta vou ver. A gente jamais se ousava em marcha dizer assim, ó, oitava à esquerda, em marcha, isso aqui era uma coisa, entendeu? E a gente começou ali, começou fazendo ali, né? Aquela transformação, e aquilo ajudou a Ecologia, ajudou o Leão e ajudou vários clubes aqui do Vários estado. clubes. Foi A uma gente, benção. a gente aqui teve uma experiência mais recente, eu vou dizer, Diogo. porque o pessoal é amigo. A gente tem essa felicidade em ter participado de competições e a gente sai com um sentimento bom, inclusive quando a gente perdeu. Aí no Campuri, no segundo Campuri, daqui a pouco a gente vai falar de Campuri, viu? Sai daí não sai daí. Vou falar pra todos os Segura. caras aqui. O dia mais aguardado. O dia mais aguardado. No nosso segundo Campuri alagoano, a gente teve todas aquelas etapas, né? E a gente chegou na final com o Filho de Israel, né? Abraço pessoal do Filho de Israel aí, beijão. E a gente perdeu. E quando a gente perdeu, a gente perdeu no Campuri, Pachô. A gente ganhou a etapa que foi aqui no CAN, na quadra do CAN, a gente ganhou a etapa, ficou com aquela sensação de ganhou tal, não sei o quê. E a verdade é o seguinte, a gente continuou ensaiando, mas só que a galera
É top, pô. Então, quando você tá vendo ali dois clubes que são muito bons, alguém vai ganhar. Se alguém ganha, alguém perde. E quando a gente perdeu, a gente ficou naquele sentimento. Mas aconteceu um negócio massa. No final entraram os dois clubes, fizeram aquela marcha massa, o Egos tocando a fanfarra lá, meu irmão. Foi um negócio muito melhor. Claro, você pode dizer, não queria ganhar, queria ganhar. Com certeza. Queria ganhar. Mas só que a sensação ficou nos meninos, foi muito melhor do que ganhar e sair com um clube, assim, uma rivalidade sem saúde. Né? Então, agradecemos aí, tá certo, aqui publicamente, as lendas de Ordem Unida que criaram a rivalidade saudável. Tá certo? Entre os clubes. Dentro do clube de desbravadores. Top demais, gente. Top. Pastor, Muito legal. Ministério Jovem 2021, Benção. no meio de uma pandemia. Como é O isso, apocalipse rolando. Furacão. Assume. Antes de Só tudo, pastor, Jesus. como é que o senhor chegou no Qual foi a trajetória Até chegar aqui. Não, assim, vamos voltar tudo. Quando o Wellington Rodrigues. disse, eu sou pastor Wellington. Wellington. Quando foi assim que disse, não, o Wellington é pastor Wellington. Quando foi que deu esse estalo aí? Eu sei que estava lá no Clube dos Bravadores, participando, foi diretor, foi regional, coordenador. Dentro do clube foi tudo. Foi tudo. Mas quando disse assim, meu irmão, Eu fui associado, né, do Ministério Jovem durante 12 anos. Eu era um dos associados mais antigos da União Nordeste, né? Hoje, o mais antigo é um brother chamado Hernando. Hernando, um abraço aí, brother. Hernando é da Associação Pernambucana Central. Também foi Abração. associado no meu tempo, assim. E a gente viveu esse período de associado. A gente não era pastor, né? Mas era o associado do Ministério Jovem. E era algo assim que eu sonhei muito em ser. Eu sonhei em ser um associado. Então, assim, Deus me deu esse presente. Você agora é um associado. E vivendo ali o associado, você acaba vivendo o ministério, né? Você acaba vivendo o ministério porque, assim, você está vem do esqueleto, né? Vem de dentro, né? Você está vivendo ali com os pastores, você está acompanhando o pastor, você está ajudando o pastor. E essa minha história de ajudar, ela não vem de agora, né? Como eu falei. Sim, deixa eu... Foi lá que, quando eu surfava ali, eu estava ajudando alguém e o camarada acabou trazendo a mensagem para mim, que é o Carlos Amorim. Eu até esqueci de falar o nome dele. Né? Esqueci de falar. Carlos Amorim, foi ele que trouxe a mensagem para mim. Hoje, Carlos Amorim, ele vem para a igreja muito pouco, né? Então, orem por ele, porque ele volta para a igreja. É um camarada muito inteligente, assim, inteligentíssimo. Eu, assim, de todos os teólogos que a gente vê no Novo Tempo e tal, hoje ele seria um desses grandes teólogos da igreja, né? Então, assim, voltando ao que eu estava falando do que mesmo, galera? Da sua Quando trajetória. o Wellington Volta aqui. transformou-se em pastor Wellington. Pronto, beleza, ó. Então, assim, a partir daí, dentro como associado, né, você vai vivendo essa vibe de pastor, as pessoas vão chamando você de pastor. Sim. Então, eu fui sentindo que Deus estava me chamando para ser pastor. Então, eu tentei vestibular uma vez, aí não passei. Tentei outra vez, não passei. Tentei outra vez, não passei. Então, Ai, nessa terceira vez eu digo, tentei... Senhor, o Senhor tá me chamando Pois mesmo. é. Experiência já tinha. Nessa terceira vez eu Né? tentei para o IAN, que hoje é a FADBA, né? Fábio. Para a FAAMA, que era da Amazônia, que estava abrindo, e para o NASP. E eu não passei nenhum dos três. Aí foi nesse período que eu fiz para direito, né? Sim. E aí eu passei em sexto lugar. Eu disse assim, ó, Deus está querendo que eu seja advogado da obra. A minha cabeça sempre era trabalhar para a igreja. Para a igreja. Se você é engenheiro da obra, advogado da obra, Por quê? surfista Porque, da ó, obra. quando eu entrei na igreja, eu não trabalhei mais em outra coisa que não foi a igreja. A igreja. Então eu trabalhei na Rádio Novo Tempo, quando tinha rádio aqui. Eu era obreiro bíblico e às vezes eu era locutor folguista. Pastor, só um abre aspas aí com relação à rádio, porque a gente teve um episódio 0 aqui. Sim. E eu falei assim, todo Ele respeito, tentou. eu tentei imitar. Foi. Ele Você tentou, tentou me assim. imitar. Aí eu queria ver só um abre aspas aqui. Será que Se eu Vamos lá, fizesse vamos lá. uma voz mais assim, será que eu conseguia pra rádio? Claro que sim, é só você Pare, começar a testar, entendeu? Pode Obrigado, dar certo. pastor. Para. É o Novo Tempo no ar. Então Pronto. assim, Humilhação concluída hoje. com sucesso. Obrigado. Ele já tinha um não, ele foi atrás da Já humilhação. Mas você tem potencial, você pode chegar, entendeu? Ok. Viu como ele é de Deus? Ok. Então assim, então nesse período aí, eu tentei vestibular e aí fiz para direito, passei, comecei ali, mas não era coisa que ardia o meu coração. Sim. Eu queria ser pastor. Eu já tinha sentido o chamado de Deus. Só que chegou um período, depois disso, você vai tipo que esfriando, né? Então chegou um momento na minha vida que eu disse assim, eu não quero ser pastor. Eu não quero mais ser pastor. Deu aquela morgada, né? É, Aquela então assim, morgada. cara, eu não quero mais.
não quero mais. As coisas estavam dificultadas, né? É. 3 provas. Pois é. Direito passou aí. Aí eu disse assim, cara, eu não quero mais. Aí quando foi um dia, um pastor chegou lá na minha sala, eu era associado do Ministério Jovem, aí já era, o campo já estava dividido, né? Que antes era Sergipe e Alagoas, agora era Sergipe só. E aí o pastor disse assim, cara, você tem que fazer teologia. Sabe, eu pensava, as pessoas me contavam muitos milagres, né? Olha, quando você chegar lá, vai acontecer milagre assim, milagre lá. Aí eu ficava, quando a pessoa saía da sala, eu fazia assim, será? Será? Eu pensava assim, eu tava trabalhando no Ministério Jovem, eu tinha uma sala com ar-condicionado, tinha um computador, eu disse assim, cara, aqui pra mim tá bom. Tá tranquilo. Minha esposa tava trabalhando na escola adventista, tava tudo bem. Lá quando a gente tava em Sergipe, então tava tudo bem. E principalmente no caso assim, que o senhor tava tentando sair da zona, Sim. entre aspas, de conforto e o negócio tá lá Não embarrado ali, né? tudo certo, né? Pois Sabe, é. então- Aí esse pastor, ele disse isso, ficou, e eu disse, tá bom, beleza. Eu sei que fazer vestibular, eu disse, tá bom, beleza. Só que eu não queria fazer vestibular. Aí quando foi um ele chegou lá e disse assim, o pastor Etegildo, gente boa, homem de Deus, viu? Ele disse assim, ó, paguei tua inscrição. Inscrição de quê, pastor? Eu paguei tua inscrição. E como foi que você pagou? Eu peguei teus dados lá na secretaria e paguei tua inscrição. E tem que fazer agora. Deus chamou mais forte dessa vez. Foi, Não, disse assim, não. Foi e voadora agora? gospel. E agora? E a prova seria no IAN, né? Você tem que ir pra lá. Tem que ir Eu pra tive lá. que viajar de Aprovar a Aracaju posição, né? pra lá fazer a prova, né? Era uma prova... Fui lá fazer. E aí quando eu cheguei lá, eu cheguei cedo, né, no auditório, tem uma entrevista antes, né, com online, uma entrevista presencial. E aí eu cheguei cedo, comecei a contar, eram só 50 vagas. E eu comecei a contar quantas pessoas entravam. E a galera foi entrando, fui contando. Eu sei que no final, 257 pessoas. Aí eu disse assim, veja... Já tem uma concorrência. Como eu não queria mais ser Só um pastor, pouquinho. então eu disse assim, beleza, Tá tranquilo. o ambiente tá perfeito aqui. Que eu não vou passar, e Olha. aí tudo certo. E Deus disse, tu não sabes de nada. Aí eu disse assim... Não assim, vai desapontar, né? É. O pastor que pagou. Sim. Beleza, eu fiz, cara, fiz. Tinha muita gente. Pois é. Aí eu disse assim, beleza. Aí fizemos tal, aquela coisa. Fiz a prova. Quando eu tava fazendo a prova, eu tava ali e tem um cartão resposta, né? Como vestibular, você que nunca fez teologia, que Gabarito, nunca ser né? pastor, né? Então assim, tem um gabarito ali, todo aquele esquema ali. Eu lembro que na prova, né, eu coloquei, por exemplo, A. Respondi 5 questões, respondi a A. No cartão resposta, eu coloquei a B. E você não pode rasurar, né? Sim. Aí eu disse, caramba, e agora? Tem que deixar assim. Só que eu fiz várias questões quando aconteceu isso. Quando eu saí com a minha prova, né, eu fui ver o gabarito lá e no gabarito eu acertei 17. Aí eu disse assim, não passei. Já era. E 17 eu Sim. tava perdido. Né? Só que Deus tem planos para tua vida que você não imagina, né? Amém. Aquelas questões que eu coloquei errado, eu acho que elas eram as certas. Sim. Eram as questões que Deus queria que eu colocasse. Olha o milagre aí que você estava esperando. E aí eu disse assim, aí tinha outra questão que era a entrevista, né? A entrevista, ela é algo que pesa muito nesse contexto da prova, né? E aí a galera começou, tinha várias filas, né? Em várias salas, tem um entrevistador em cada sala. E eu vi alguns teólogos dizendo assim, nós não era nem teologando ainda, né? Já estou dizendo teologando. Os aspirantes ateologando, Os né? aspiras. Sim. E aí a gente tava todo mundo assim, Aspira. eu vou para aquela fila ali porque eu conheço o pastor que tá lá dentro, que é um pastor que tá entrevistando você, né? Sim. Eu vou para aquela fila ali. Aí eu disse assim, Senhor, 2 coisas tem que acontecer aqui. Se o Senhor está me chamando mesmo, primeiro, eu tenho que ficar na lista dos aprovados. Porque tem a lista dos excedentes, né? Sim. Galera que não conseguiu pagar e tal, e você vai ficar no excedente. Eu tenho que ficar na lista. Primeira coisa. E segunda coisa, eu não vou escolher fila nenhuma. Eu vou ficar nessa fila aqui, não vou olhar quem é que tá lá e Pegou, pronto. colou. E Deus estava lá E eu dizendo assim, ó, fiquei numa fila. tá bom. Tá bom, Qual anotando, próximo, meu filho? anotando. Tá bom. É isso mesmo. E aí eu fui pra fila. Fui pra fila. Quando eu cheguei lá, vocês sabem que eu trabalhei no Ministério já há muitos anos, eu trabalhei com um pastor chamado Birailson Moura. O departamento estava aqui. Pastor Birailson. Era um gigante. Irmão. E aí, Top, gigante! E aí, pastor Bira, abração. Um abraço, pastor E aí, Bira. quem estava... Pastor Birailson foi o pastor que fez a minha admissão em Lenço. É mesmo, cara. Pastor Bira. Top. Vocês podem falar de um tempo assim de Bira. 2000 e... Isso é recente, menina. Isso é agora. isso é agora. Da data aqui. Isso agora. E aí, quando eu cheguei na sala, era o irmão do pastor Bira. Eita, E ele era, tipo assim, o cara brother, assim, sabe? Quando ele me viu, cara, você tá aqui, que alegria e tal. E ele só fez orar comigo, tem uma entrevista, ele orou comigo e disse assim, cara, por mim é que tua nota é 10. Já conhecia? Só que eu tinha 17 pontos lá, né? E eu disse assim, quando eu fui ver,
E aí passou o período da prova. A nota de corte era mais ou menos. Eu não lembro na época não, cara. Eu não lembro Mas assim. devia ser legal. 17. 50 para 250. Aí eu disse, beleza. Aí eu passou, na outra semana saiu o resultado, eu tava num congresso gravador lá em Umbaúba, Sergipe, aí galera de Sergipe, um grande abraço. Aí, abraço, Sergipe. Essa galera top. E aí um guri, um desbravador chegou pra mim e disse assim, meu pai quer falar com você. No telefone, pelo celular. Aí eu disse assim, "Oxe, quem é teu pai, meu? É o Fábio, eu sabia nem quem era Fábio, meu. Nem conhecia Fábio. Às vezes o povo me conhece, eu não Sou conheço. filho do Fábio. Sou filho do Fábio e tal. Aí ele olhou, ei, parabéns, você passou. Não, passei em quê, cara? Não, você passou em teologia. Não, cara, não passei não, só acertei 17 questões, tá louco? Não passei, cara, não passei. Eu vi lá no gabarito, eu olhei lá e tal. Não passei. Não, você passou, tá na lista aqui, cara. Aí, cara, começou a ligar várias pessoas pra mim, né? Cara, parabéns. Bateu o gelo. De repente, o presidente do campo liga pra mim. Parabéns, você passou na prova. Eu disse, então acho que eu O que passei. pagou? Mesmo. O que pagou? Não, o presidente do Presidente, sim, presidente Presidente que do campo. quando o senhor era Depois associado. que esse pastor foi lá, né, parabenizar e tal. E aí eu disse assim, cara, eu acho que eu passei. Aí minha esposa ligou pra mim. Aí ela disse assim, ei, já pegou o resultado? Eu disse, não. Mas se você já viu o resultado aí, ela disse, rapaz, a internet caiu geral aqui, a gente não conseguiu baixar Ninguém e tá tal. vendo nada. Aí eu disse assim, beleza. Aí ela disse assim, você passou, não foi? Aí eu dei aquela pausa assim, né? É uma coisa assim, que parece que o chão se abre assim. E eu disse assim, Imagino. rapaz, eu não sei se eu passei não, só que todo mundo tá dizendo que eu passei, eu acho que eu passei. E realmente eu passei em 39º de 50. Bênção de Foi. Deus. Puxa, pastor. Foi um milagre. Não foi um milagre, né? Foi um milagre, É o né? chamado. Quando Errou Deus acertando. chama- É. Errou acertando. Eu pensasse, o Senhor me Pastorzão. abençoa também para que eu... Pastorzão, eu tô vendo que o senhor tá tomando aí Tô. esse chazinho com tanta vontade. É, Tá deu até legal. uma fomezinha, sabe? Chega o momento de comer, não tem como. Oh, Não tem Tem como. uma Aleluia. amendoinzinha aqui, Aí, ó, a gente pode. castanhazinha. Tô com fome. Pode quero dar ali no merendar. amendoim. A gente vai fazer uma pausa antes da gente entrar aqui na questão do nosso Ministério Jovem. Agora, Sim, ó. pastor, Ministerial Jovem, a gente vai fazer a propaganda. A gente deixou aqui viradinho, ó. Olha Pra esse aí. momento fazer nossa propaganda nessa Delícias da Lua. Nós conseguimos um patrocínio através de pressão e oração. Oh, aleluia. Amém. A gente fez aqui, pastor, no episódio 0, Foi. convocou. Delícias da Lua, patrocina nós. Aí E ela, Ela atendeu o nosso pedido. patrocinou. delícias A- da lua, olha E o aí. senhor vai comer Delícias. agora a melhor trouxinha É de mesmo. Marcelo. Então, ó, eu Me chame escutei mais aqui. vezes, viu, gente? Pode me chamar muitas vezes. E chegou aí o nosso lanche, tá certo? Você que quer pedir Delícias da Lua, entra lá no Instagram dela. Tem aqui, O ó. arroba dela aí. O arroba dela. Luana, sabe tá? Luah Silva. S-I-U. Todo mundo sabe escrever Silva, né? É. Porque todo mundo tem Mas Silva. só que tem um H pra dar um... Entendeu? Depois do Luana H, Silva H. É isso. Tá porque certo? ela botou pra dar um... Silvar. Silva. Entendeu? Luana Luar, Silva. Muito Silvar. bem. Delícias da Lua. Você vai ver lá as Gente. trouxinhas que a gente vai comer aqui. que foi pra mandar. Trouxinha, bolo de milho. Bolo de milho, Pão. o pão. Pão. Entendeu? E aí, o pão Estou. é fantástico, o pão integral Sucesso. dela lá. E eu vou provar isso aqui agora, né? Viu? Vou Então, me pastor, sacrificar Vocês- por é. você por estar aí conectado por conosco, você. viu? Né? Enquanto Ótimo. ainda a internet não transmite sabor, né? Será que com 5G talvez a gente chegue Já no pensou, sabor? menina? Por aí. Entendeu? por Então, aí. enquanto não chega... Fiquem Pastorzão, eu vi um vídeo do pastor Arilton falando sobre identidade. Idêntico. Ei. Identidade do jovem. É um E negócio ele- complicado ele- hoje, viu? no vi- é um pouquinho antigo o vídeo, não é tão antigo não, um pouquinho antigo. E ele falando o seguinte, que segundo a pesquisa, uma pesquisa, não lembro agora quem era o teórico, eu sou ruim com nomes. Ele dizia o seguinte, que nesse livro que ele tem estudado, falando sobre identidade, o povo adventista hoje estava dividido em 4 vertentes, segundo esse teórico, que não era adventista. Inclusive, no meio desse povo, tem um adventista agora, pentecostal, carismático, lembrei, pentecostal não, carismático. Rapaz. E ele falando sobre a questão da identidade da gente. Eu queria perguntar para o senhor, inclusive com relação à pandemia. O jovem adventista tem perdido a identidade, pastor? Eu acredito que a identidade é uma escolha, né? Por exemplo, eu não era da igreja. Eu não era adventista, melhor dizendo, né? Eu fui católico. Eu fui coroinha da igreja. Eu saí da igreja católica e fui pro mundão, né? Viver vida Largou louca. tudão mesmo. Viver vida louca, né? Cemitério. Cemitério e tudo mais, né? Então, assim, e um dia eu fui alcançado por essa mensagem, né? Então,
eu escolhi ter essa identidade, a identidade de Cristo, no caso, né? Eu acho assim, hoje o jovem, ele está diante de um leque de opções, né? Hoje a gente tem muitas opções. Muitas, demais. Mas eu costumo sempre dizer o seguinte, para o jovem, digo para você que tá conectado conosco, tipo, se você escolheu Cristo, você precisa se identificar com Ele. Você precisa ser semelhante a Ele, ser parecido com Ele. E buscar essa aparência diária, né? O que acontece hoje com a juventude é que tem tantos modelos que eles ficam meio perdidos assim. Aí eu volto assim, eu sempre fui um jovem que eu sempre gostei muito de ler a Bíblia. Talvez você tenha outra filosofia, eu já vi muitos vídeos aí, um dia recentemente, um vídeo de um camarada dizendo que você não precisava ler a Bíblia, que era só Jesus e tal. Lógico, né? A gente sabe, né? Que o que vai te salvar é o teu relacionamento com Cristo. Cara. Já Eu quero saber onde ele conheceu esse outro Jesus que não tá na Bíblia. A gente sabe que quem vai salvar é o teu relacionamento com Cristo. Sim. Mas assim, ele deixou a Bíblia justamente para ajudar a transformar a tua vida. Eu acho que a Bíblia ela fez isso na minha vida. O nome já diz, né? A palavra de Deus, é a forma como ele se comunica Exatamente. com a gente. Né? Então assim, se você se desconecta da palavra, aí você fica susceptível a qualquer coisa que Fica sem base, né, pastor? É. Porque a gente vê que essa onda de ir atrás de um líder ou de outro, líder aspas, né? Sim. De ir atrás de uma filosofia ou outra, é uma carência de base, né? Uma carência de base. É como a gente estava comentando antes aqui do nosso papo, esse novo modelo aí de perfil de jovem. A gente estava comentando sobre a bio. A gente fez uma pregação aqui falando sobre os oradores. Aí tem lá Nome. fulano de tal, aí adventista Desbravador. do sétimo dia, desbravador, Tem. sagitariano. Aí tem um versículo bíblico e o primeiro post da pessoa ela Aqui, ó. O de, Senhor é meu pastor. E nada me faltará. de sunga na praia, Complicado. de biquíni. Ou então dando aquela rebolada de TikTok. E aí, pastor, dá pra ser assim? Eu sempre penso assim, ó. O que é que motiva você a fazer isso? O que é que motiva você? Você tá vendo, tá no TikTok, tá no Instagram, ainda no Facebook, mesmo que ele tá mais apagadinho, mas tem muita gente conectada lá. Então assim... Minha avó. Então assim, o que é que te motivou a fazer isso? Às vezes a pessoa me pergunta, pastor, o que é que você acha disso? O que é que se eu pintar o cabelo assim, se eu fizer isso aqui, se eu botar isso aqui, se eu aumentar meu nariz, se eu aumentar minha orelha? Eu digo sempre assim, cara, você tá fazendo isso por quê? O propósito disso. Ah não, porque eu vi. Então assim, aí eu digo assim, você precisa ter a sua identidade com Cristo. Você precisa ter personalidade cristã. Se um dia você escolheu Cristo, eu quero seguir a Cristo. Então Cristo deixou um livrinho para você. Esse livrinho é para ajudar você a continuar vivendo essa experiência de identidade com Ele. A nossa primeira identidade deve ser com Cristo. Aí se você tem a identidade com Cristo, você vai conseguir fazer escolhas mais concretas. Eu sou muito sabado. Você pode até questionar, não, pastor, é relativo, não sei o quê, porque o senhor já entrou no subversivo, não sei o quê, não sei onde. Meu irmão, meu padrão é Cristo. Aí eu vou fazer igual o camarada. É Cristo, mas ele também deixou a palavra. Sim. Ele deixou a palavra ali para dizer qual caminho você vai seguir. Entendeu? Então, sem querer ser antiquado, né? Mas ela é a nossa luz ainda. Eu não lembro quem falou essa frase, mas a pessoa disse assim, né? O autor disse, você é aquilo que você contempla. Não tem como você se relacionar com Cristo e parecer com o mundo. Exato. Ou um ou outro. Exato. Você vai sentir... tem até uma amiga que eu tava conversando com ela, e ela disse assim, eu fazia vídeos com tal objetivo. Mas eu senti algo me incomodar. E eu senti que era de Deus. E eu pedi que Deus falasse comigo. Né? O senhor contou aí, o chamado de Deus. Sim. E ela sentiu que aquilo não era pra ela. E ela simplesmente abandonou. Não pelo que os outros iam dizer, mas porque ela sentiu que Deus tinha outro propósito pra ela. Ele ia dar outros meios pra que ela conseguisse o que ela queria, né? Então, assim, não tem como você se aproximar de Cristo e não ser semelhante a Ele. Ou então, se foi alguma coisa errada nesse caminho. E uma coisa interessante, assim, que eu até estimulo, né? Você sabe que eu também sou departamental de comunicação também. Então, assim, você quer usar as redes sociais, cara, usa. Eu tava vendo um pastor, ele não é adventista, mas ele contando a história dele no Instagram. Chegou, eu tô sentindo um cheiro. Mas ele contando a história dele no Instagram, ele disse assim que o pessoal da própria igreja dele chegou e disse assim, ele já era pastor, já estava formado. Ele assim, cara, não dá pra você ser pastor não. Seu sermão é fraco, sabe? Você não tem esse... E o pastor ficou assim, mas eu formei pastor. Não dá pra você ser pastor.
Então ele disse que numa noite ele orou a Deus. Disse assim, Senhor, eu queria que o Senhor me desse um Vai ministério. voadora, hein? Me desse um ministério. O Senhor tem que me dar um ministério. E deu um insight na cabeça dele assim, ele começou a pregar pela internet. Cara, hoje esse cara, sabe, ele tem muita gente seguindo ele, muita gente. E uma coisa assim, não é nada espalhafatoso, não. Uma coisa sempre assim. Às vezes você tem a Bíblia em casa, sabe, abre a tua Bíblia, lê a Bíblia. Coloca uma câmerazinha ali no teu celular, sabe, faz um reels ali, cara, faz alguma coisa assim, dá pra você fazer muita coisa, sem você precisar copiar muita coisa de fora. Veja, o mundo já tá cheio dessas coisas. Eles precisam de coisas diferentes. Sabe? Eles precisam de coisas que possam conectá-los a Deus. A gente está vivendo esse período de pandemia, né? Então esse período é difícil para a juventude da igreja, é difícil para a igreja, é complicado e tal. Então essas pessoas nesse tempo, elas estão assim, querendo um caminho. E você pode dar esse caminho. Faça como essa galera aqui, ó. JA082. Ó, é um negócio simples assim, galera. Mas veja, porque vocês não estão vendo aqui, tem toda uma estrutura aqui que foi montada. Não é uma coisa que surgiu assim do nada, assim. Não, cada um seu sacrifício ali. Então você pode começar esse ministério. Você quer começar a fazer um ministério no TikTok? Top, cara. Vai em frente. Você quer começar no Instagram, o Stories, pelo Reels? Cara, faz isso aí, entendeu? Usa. Ah, pastor, não sei fazer. Procura gente aqui, ó. Tem essa galera aqui que pode ajudar você, pode dar um norte aqui. Já estão um tempo que eles começaram isso aqui para fazer isso acontecer. E isso vai também ajudar na tua questão da identidade. Você tem problemas com a tua identidade com Cristo? Então, amigo, inventa algo aí nas redes sociais que vai te ajudar. Você vai crescer, você vai ajudar outras pessoas e vai ser bênção para tua vida. Top, bênção por cima de bênção. De bênção. Né? Um cheirinho de pão. Enquanto chega aqui o nosso lanche, Opa! Delícias da Lua. Delícias da Corre, Lua. Patrocínio vem de Deus. A pessoa fica Luana H. Silva H. Beleza? Glória. É só meu? Meu Deus. Nossa, gente. Vamos deixando aqui. Jesus. Gente, eu não sei se vocês estão vendo, mas são trouxinhas. Eu vou pegar Pastor, logo aqui. Arroz, pastor. Como a gente ainda não ganhou o patrocínio Viu? de você, do chá, aqui, favor. patrocina a gente. Aí tem que botar a marca aqui. Não vai. menino. Você viu seu aqui, viu, pastor? Minha Opa, gente, ó, Chazinho. tem igual não. delícia, gente. Pastor, o que você achou? Delícia. Eu achei que eu tenho que vir mais vezes aqui. Da Lua. Delícia da Lua. Delícia eu tenho da que, Lua. Eu tenho que vir mais vezes aqui. Vou pegar um aqui. E a gente, ó, trouxe. Essa daqui eu acho que é a de frango. Não, é de com estrogonofe. queijo. É de estrogonofe? Essa daqui eu Que acho que é tem, soja, né, que eu tem charque, sabe? Estrogonofe. Essa daqui. Ó, eu sei que tem aqui estrogonofe de soja, com estrogonofe de soja, Ah. charque com queijo coalho, frango com queijo e o que mais? E várias delícias. Ah. Irmão, delícia da Lua. Muito Pede bom, não. muito bom. Meu Faz Deus. não. Melhor coisa de podcast. Quando a gente pensa no formato, não, vamos trazer o pessoal aqui Eu pra gostei. entrevistar. Não, a gente faz tipo um cenário de jornal. Eu digo, não. Podcast. Porque a gente pode comer ao vivo. Com certeza. Podcast que a gente pode comer ao vivo. Ô, Jesus. Delícias da Lua, viu, gente? Ó. Maravilhoso. Esqueça de seguir não. Não esqueça de seguir. Beleza? Pastor, a gente já conseguiu o nosso primeiro... não dá pra dizer de hater não, não dá pra chamar de hater não. Pois é. Mas alguém, a gente não sabe quem, criou um perfil fake. Dá pra saber que é fake? Porque tem Porque 0 seguidores, 0 tudo. zero seguidores, Publicações. zero tudão. Eu vou ler o nome aqui porque você mandou aqui mensagem, a gente lê seu nome aí. Oliveira.phr, a gente sabe quem é. Aí respondeu, a gente fez uma caixinha de perguntas e respondeu o seguinte. Primeira, se Deus é amor, por que vocês, aspas, a maioria adventistas, discriminam tanto os LGBTs? A segunda, em uma igreja onde os jovens são tão importantes, por que discriminar por opção sexual? Aí ele evoluiu a coisa. Colocou assim, devido à doutrina, tá, já respondeu, esperou nem achei. Devido à doutrina, tá, mas se Jesus foi pra casa de uma prostituta, por que vocês julgam tanto? Mandou essa, o cara, existe. Boa. Não, assim, eu disse, não, eu vou trazer pastor pra não dar resposta mal criada. Eu sou meio Pedro também, pastor. Aí o pessoal fica A pessoa me corta segurando a orelha, aqui, porque na corta o vontade eu vou até nariz, dizer, olha, corta o olho. Jesus ele foi pra casa de uma prostituta, mas Jesus não foi se prostituir não, irmão. Aí Jesus entrou lá pra converter a prostituta, não pra pagar por ela. Mas enfim, A galera às vezes pega Corta o aí. primeiro cenário, né? O primeiro cenário. exatamente. E Ele aí, pastor? foi pra lá, mas e depois a vida dela, como ficou? Aí onde tá o ponto.
E outra coisa que eu faço assim, tu já foi no Igreja Adventista? Tu já foi lá? Você já viveu? A minha mãe diz uma coisa que eu acho muito legal. Você quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com ela. Você só consegue comer 1 quilo de sal com uma pessoa se você se relacionar. Então, assim, se relaciona com a Poxa, eu igreja. só vou anotar. Vai na igreja, entendeu? como Procura ver se é realmente... Você nunca vai ver a igreja adventista levantar uma bandeira que nós somos contra isso, contra aquilo, Sim. contra aquilo outro. Não, procura a igreja. Vai na igreja. Que tu vai ver a diferença, né? Isso. Então, assim... E não se baseia em pessoas, né? Às vezes foi um contato com alguém Exato, desviado, exatamente. né? Que bagunçou tudo. Porque assim, eu vejo que justamente por causa dessa questão das bases de alguns que estão abalados, Uhum. e esse jovem que infelizmente tem perdido o contato com o espírito de profecia, com a Bíblia, ele chega com a base meio abalada na liderança. E aí é a pessoa que realmente não vai ter o tato para lidar com uma pessoa com uma pessoa homossexual, ou que seja lá quem for, qualquer perfil, com um bandido que chega, com um drogado. Eu cheguei bêbado na igreja, a gente falou no episódio Sim. 0, né? Que foi uma pessoa que me recebeu muito bem, mas tava bebaço lá. Nem todo mundo gosta de bebo, Uhum. entendeu? Então, essa pessoa que tá despreparada, que vai receber esse aí, e que vai fazer o seguinte, ou ao extremo de realmente discriminar e isolar, ou ao outro extremo, dizer assim, não, eu recebo você do jeito que você é, e permaneça assim. Que não é isso. A gente vê, é nítido, isso aí que a Bíblia fala com relação à transformação. Sim. Né? Se a gente conheceu Jesus e não teve transformação nenhuma, então... E assim, todo As encontro medidas foi o quê? verdadeiro com Cristo, houve transformação. Pois é, e outra coisa, a igreja, ela tá sempre de portas abertas, né? Com certeza. Eu acho que eu conheço muitas pessoas assim que têm suas preferências sexuais e eu sou pastor e nunca discriminei, nunca deixei de falar, entendeu? Não... Entendeu? Não É faz mais, sentido, é né? mais um preconceito da pessoa que aponta o suposto preconceito. Tipo assim, ó, se a igreja... Eu já escutei isso, pastor, eu não tô inventando isso não. Mas, ó, se a igreja diz que alguém que assumiu a homossexualidade não deve participar lá na frente, a igreja tá sendo homofóbica. Mas não é isso, a igreja tem as doutrinas. Uhum. Aí eu costumo dizer o seguinte, olha, uma pessoa, ela entende com facilidade que se ela chegar no fórum de bermuda, ela não entra. Ela Não entende tem com o que facilidade questionar. isso. Eu não tenho que questionar, nunca Não vi tem ninguém que protestando questionar. na frente do fórum. Não. Quer entrar de bermuda? Não vai. Queremos, eu nunca vi. Ninguém faz Mas isso. na igreja, a pessoa vai debater as doutrinas da igreja. Entendeu? Então o problema que a gente aponta, às vezes, que a gente percebe, não é a pessoa que está dizendo, olha, eu não fui bem recebido, não fui acolhido, não fui abraçado. Entendeu? É justamente o seguinte, olha, eu quero entrar na igreja e eu quero que a igreja se adapte à realidade que eu quero. Exatamente. Né? E aí, pastor, é E isso? a igreja ela não vai se adaptar à minha realidade, né? A igreja ela tem um princípio bíblico. E esse princípio bíblico é que faz a diferença. Entendeu? É por isso que eu sempre digo assim, vai para a igreja, vai conviver com a igreja, vai conviver com uma pessoa. Como a Jordana falou, às vezes foi uma pessoa que falou algo, entendeu? Sim. Que chocou você, mas não é o todo. Não julgue a igreja por um grupo, por algumas pessoas. Veja a igreja adventista em todas as suas ações, em tudo que ela faz para a sociedade. Então você vai tirar essa impressão. Com Então certeza. venha conhecer, venha comer sal com a gente, entendeu? Durante Exato. um período para que você possa Pronto, ó. viver, né? Você não se identificou, né? Mas tá aí sua resposta. Oliveira.phr. E a gente espera, né? Isso aqui não é. A intenção não é debater ou bater, Sim, de jeito nem apanhar e levar. A ideia não é essa. Talvez, Até esclarecer. Realmente algumas coisas, esclarecer, Né? Pra essas pessoas que, né? né? Uhum. E quiser entrar em contato, quiser falar, a Com gente tá aqui certeza. pra conversar. Entendeu? Porque a gente sabe que o céu é um só. Um Entendeu? só, vai Quem não todo se mundo. converter e não chegar No numa mesmo maturidade, céu, em nome de Jesus. né, que o Espírito Santo Exatamente. pede pra nós, a gente vai acabar ficando. Pastor, Então, segue. que história é essa que não vai ter campanha de jovem em 2022? O pessoal tá meio nervoso. Pastor, Entendeu? entrando nessa ideia Ai, aí. meu Deus. Agora, você que tá esperando aí, né, desbravador, você que Vou está até comer uma aguardando com trouxinha. ansiedade a questão do Campuri, do terceiro Campuri alagoano. Mas, pastor, antes a gente tem que resolver essa treta aí. Dos jovens? Teve jovem que ficou abaladíssimo, pastor. Choro e ranger de Pegou dentes. um ar porque descobriu que 2022 não é o ano do Campuri de Jovens alagoano. E aí, pastor, É se porque sai assim, aí. o Campori de jovem, né? Eu cheguei o ano passado com a proposta do Campori jovem, né? Então ele tinha um ano, então veio a pandemia. Só que o desbravador,
ele tem uma geração a cumprir, né? Ele tem 10 a 15 anos e nessa trajetória dele aí, ele precisa participar de um Campori. Então, se ele passa essa trajetória, ele deixa de passar pela experiência do Campori, então é como se o ciclo do aprendizado dele não fechasse, ficasse uma coisa devendo. Então, o campo tomou essa posição porque ela tinha uma data para o Campori de jovem, mas mesmo em meio à pandemia, chegou a data do Campori Desbravador. Chegou o período deles. Tanto é que no próximo ano, 2023, vai ter Campori da União. E um dos pré-requisitos é você participar do Campori do campo. Então a gente tem que proporcionar para os bravadores o Campori do campo, para que eles possam participar do Campori da União. Só que esse ano, veja, a gente já começou aí com a Missão Caleb. Só para você ter uma ideia, esse ano a Missão Caleb ela foi o recorde de batismos que esse campo já teve. Amém. Amém. Glória a Deus. 824 batismos. O que, pastor? Quanto? 824. Rapaz. Para chegar nisso aí, ó, foram quase 4.500 jovens envolvidos na Missão Caleb. Divididos aí em 185 pontos de Caleb em todo o estado de Alagoas. Então assim, veja, durante o ano de 2022, nós vamos ter várias ações para os jovens. Por exemplo, em julho, nós vamos ter o Play. Pastor, o que é o Play? Ó, Você spoiler. vai saber. Entendeu? O Play, cara, Play. é um evento assim Play. diferenciado, entendeu? Eu não vou falar não. Eu chego lá e play. Só que para você participar do Play, tem a base. Qual é a base do Play? PG Jovem. Então pronto, já tem o primeiro spoiler. É. Tu que tá aí, moral, sempre o PG, Por favor. entendeu? Há séculos já. Porque não sei o que, eu chego cansado, meu irmão, todo mundo chega cansado na sexta-noite. Todo mundo chega O acabadíssimo. mundo está engolindo a todos nós. Meu irmão, se você não der o play agora no seu PG, não vai dar pra dar o play depois não, né, pastor? Pois é, não dá. Dá o play Então, agora. o Play, cara, ele vai ser justamente esse... Play. Eu não vou chamar de Campori, porque Campori é uma marca do desbravador. Aham. Recentemente, numa reunião com o pastor Campitelli, que é o nosso departamental de jovem da Divisão Sul-Americana, o pastor Campitelli, tu é bênção, viu? Abraço aí, pastor Campitelli. Dá uma arroba aí. Uma roupa. Tipo, a gente falando disso, né? Esse termo Campori, ele está mais relacionado ao desbravador. Então, nós jovens precisamos nos envolver em projetos externos. Nós temos que sair da igreja. Quando eu digo sair da igreja, eu penso, sair da igreja, pô. Sair para servir. Entendeu? Sair para servir. E essa é a proposta de todas as atividades do Ministério Jovem esse ano aqui na Missão Alagoas. A gente começou com a Missão Caleb e vocês receberam uma Bíblia linda. O que você vai fazer com essa Bíblia agora? Aí onde está o pulo do gato, né? Ou Jump in the Cat. Quem é bom de inglês aí, entendeu? Sou ótimo, a gente viu no episódio Então assim, cara, o Play vai ser a nossa ação de julho. Imagine todo mês de julho com várias ações pontuadas aí no teu distrito, aí na tua igreja, na tua comunidade, entendeu? Culminando, isso eu não posso dizer não. Culminando com algo que vai acontecer no último dia, que é algo assim que vai acontecer para todos os jovens, e no final ali, já no pôr do sol desse dia, nós vamos vai ter cantor, vai ter orador. Eu acho que eu já falei muito. Opa. Então vai ser um negócio show de bola. Você vai viver uma experiência diferente, entendeu? Mas até lá, nós vamos usar a nossa Bíblia muito, a nossa Bíblia do Caleb que nós usamos aí. Entendeu? Vamos usar muito dessas ações. Então, por exemplo, agora em março, nós temos o Dia do Jovem Adventista. Dia do Jovem Adventista. E o Dia do Jovem Adventista, nós queremos fazer uma grande concentração da nossa juventude aqui em Maceió. Entendeu? Uma grande concentração. Então fica ligado aí, a gente está tendo algumas reuniões, tem a convenção, participa da convenção. Pastor, não me inscrevi, não deu tempo, não paguei. Vai ter uma camisa linda, vai ter uma camisa massa. Se você não se inscreveu, infelizmente. Mas você ainda pode fazer a sua inscrição e participar da convenção no free. Entendeu? Você não vai receber material, não vai participar de sorteio. 3 opções O pastor é trágico, viu? Não vai ter material, não vai ter. Mas você vai participar das palestras. Com certeza. Junta lá o teu PG, a tua liderança jovem, e aí você vai participar, você vai receber o conhecimento. E o material ali, quem fez a inscrição, você pode compartilhar ali junto com a tua galerinha e você participar, beleza? Com certeza. Top demais. Pastor, E o Campori Jovem, não vai ter. vencido aí o Imbé do Campori Jovem, você que é jovem, vai rolar muita coisa aí para os jovens Vai alagoanos. ter muita coisa legal. Ei, vencemos o Imbé do Campori Jovem. Esclarecido tudo, todo mundo feliz. Por favor, em nome de Vitória, Jesus. vitória. Terceiro Campuri de Ai, desbravadores da missão Alagoas. Isso Pastor, aqui. Mega na power. data do Enem, pastor. Eu pensei na data do Enem porque... Vai rolar esse Campuri, Porque pastor, é um momento data assim do na galera Enem? se reunir para estudar, entendeu? Fazer a prova no Campori. No Campori. Entendeu? Brincadeira.
A pessoa se fazer a prova do Enem no Campori, seria top, né? Menino, Top, ia. aí ia Os revolucionar. desbravadores invadirem assim. Eu posso ligar pro o Ministério da colégio. Educação, entendeu? Falar com o ministro, velho. Quem sabe, né? Vai que ele Uma libera, pessoa vai que ele é aqui, desbravador. né? Seria top, né? Brincadeiras à parte, gente, vejam. Não se turbe o vosso coração, como diz a palavra de Deus. Não se turbe o vosso aleluia. coração. Amém. Então, assim, nós estamos reavaliando essa questão da data. E lógico, né? A gente não quer fazer um Campori que choque com o Enem. Até porque nós sonhamos que você esteja na faculdade. Que você esteja na universidade. Eu quero que você cresça, que você avance, né? Que você case com uma Jordana. Pra ficar rica. Ficou rica, casou. Olha, Coitada, toda vez que eu lembro disso, eu penso Olha, que eu fiquei a também. maldade no coração não tem como acabar. Enrolou o pobrezinho. Vocês estão Pô, vendo? tá ali, Ah, tá ali, isso tá ali, foi tá ali, Pastor tá ali disse na isso tela. e eu comecei a avaliar, pastor, sou rica mesmo. Nunca tive uma geladeira, hoje eu tenho. Pois é. Nunca tive uma, hoje eu tenho. Aquela minha Mais tese, um ó, gente, essa enganado. tese que eu digo é real. Você, É real. Você casou, fica rico. Menino. Você não tinha nada, tudo era do teu pai e da tua mãe. Você Não casa, tinha. vai ter que comprar E, geladeira, oxe. fogão, cama, prato. Fica Aí rico. você fica rico. Oxi, menino, tá pensando o quê? Riquíssimo. É bom demais. Vai nessa onda. Então, assim, a gente não, Te amo, te a gente amo. não quer fazer o Campori na data do Enem, tá? Então a gente está estudando uma data e vocês vão ver isso aí, né? O mais rápido possível. Amanhã eu estou me reunindo com o pastor Carlos, que é o nosso presidente. E aí, pastor Carlos é Pastor pressão. Carlos vai vir. Pressão. Tá aqui. Pressão. Benção. Pressão. Repressão, igreja. Benção. Ô, É bem. pressão. É pressão, é poder, é tudo. Então assim, veja, a gente vai conversar amanhã e a gente vai tratar justamente dessa questão aí do Da Campori, né? A gente quer Sim. ter o melhor Campori possível, entendeu? Os pré-requisitos, os requisitos no Campori, eles já estão com os coordenadores. Já Ó. tá. O Já tem coordenador não passou pra mim, Já mas, tem mas eu disse requisito. pra eles que não era pra passar mesmo não. Era só pra eles avaliarem e o nosso centro de mídia ele vai fazer um formatinho bonitinho, vai enviar, todo mundo vai receber, nada sobrenatural, mas assim, pra gente viver o melhor Campori, não da Missão Alagoas. Eu acho que todo o Campori da Missão Alagoas ele foi espetacular, Sim, mas é pra viver o melhor Campori da tua vida, com certeza. entendeu? Assim como nós vivemos a Top. melhor Missão Caleb das nossas vidas, então você vai viver o melhor Campori da tua vida, beleza? Só bênção Amém. mesmo. Pastor, a gente sabe que sempre tem o Dodói. Eu digo que é Dodói. O Dodói é o quê? É aquele cara que depois de escutar um negócio desse, o melhor Campori dessa vida, ele faz. Mas eu já fui pra 2 Camporis A pecuária. na pecuária, pastor. A pecuária é Oh. nosso parque do peão. Fariseu. Veja, o Campori Internacional, ele acontece todos os anos, aí o cara diz assim, mas eu nunca fui pro Campori Internacional. Sim. Eu não vou. Vai porque não quer. O Campori tá lá. Com certeza. E se tu quiser ir, eu arrumo um jeito pra tu chegar lá. Amém. Lógico, tô pagando a passagem de avião. 12 entendeu? vezes de Tudo. um cartão. Mas pelo menos arrumo um jeito de fazer a inscrição. Recepciona ele. Então assim, veja, o Campori Internacional, alguns chamam de Campori Mundial, mas ele é o Campori Internacional. Então assim, ele acontece no mesmo lugar. O Campori da Divisão, ele acontece no mesmo lugar. O Campori da União Nordeste Brasileira, ele acontece no mesmo lugar. O Campori da Missão Alagoas, ele aconteceu algumas vezes no mesmo lugar. A gente está numa luta, né, com essa questão do local, né, que é o Parque da Pecuária. Eu sou da seguinte ideia, né? Eu acho que cada Campori ele é diferente. O tema é outro, a dinâmica é outra, a Outro estrutura cenário, é né? outro, o cenário é outro, a história é outra. O clube é outro. Pois é, então Com assim, certeza. As pessoas são veja, outras. os bravadores de 10 a 15 anos, cara, o Campori pode até ser dentro d'água. Ele vai. Ele Agora, eu sou da seguinte questão também. Por exemplo, eu preciso de uma estrutura como a pecuária. Aí já faço um apelo. Os coordenadores já sabem disso, que eu já conversei com eles, porque eles também falaram isso, pastor e tal. Beleza, galera, ó, eu posso fazer o Campori até na China. Já pensou um Campori na China? Todo mundo com o olho pensou? puxado assim? Então assim, veja, galera, o Campori ele pode ser até na China. Eu só preciso do seguinte, um local que tenha a estrutura da pecuária. Como de minha avó, tá se vindo. A galera diz o quê? Pois é. Aí, veja, mas eu tenho um outro local já, né? A gente tem sempre que ter, não uma carta na manga, mas tem que ter sempre outras Plano B, possibilidades. né? Opções, né? Então, assim, a gente tem um outro local também, entendeu? Que a gente está estudando também o caso aí, que é em Arapiraca. Um local também muito top, entendeu? Top. E pastor? É. O pessoal de Arapiraca é pressão. Eles A são. gente aqui com o clube, a gente já foi pra 2 agrestões. Uma agrestão, Agrestões, foi lá, né?
O Grestin foi lá, o pessoal é fantástico. E ali, Pois é, irmão, essa top, semana, Arapiraca é top. essa semana eu tô indo em Arapiraca. Eu já vi o local por fotos, né? Eu tenho um amigo meu que já foi lá, já fez as fotos, né? Fez todo o contato com o dono do local. Ele só não fechou o valor ainda, né? Porque isso era um local alugado, né? Esse amigo meu, ele é corretor. Inclusive, ele disse o seguinte para mim, é o Thiago Rodrigues. Ele é coordenador distrital dos bravadores lá do Distrito Baixão de Arapiraca. Abraço, Thiago. Ele é corretor, você sabe que o corretor ele tem um percentual, né, disso aí, quando ele aluga, quando ele consegue, Sim. né? Ele disse assim, pastor, ó, fazendo isso, se eu conseguir alugar, o meu percentual eu vou doar para o Campori. Ô, amém. Top. Ele Eita, sabe que do coração. é um percentual grandinho, né? Sim. Coração generoso. É Então, Jesus assim, operando. os né? desbravadores de é Alagoas uma agradecem. opção, né? Então orem, galera, orem. Orem. Não fique, porque Jejum e não sei o quê. oração. Uma coisa que eu falo sempre pra galera, eu não tenho Até medo, comer eu não outra tenho medo de trouxinha. crítica. Então se tu quer me criticar, critica a mim. Fala pra mim. Vai lá no meu Instagram, fala comigo ali, sabe? Vai conversar comigo, conversa comigo. Mas assim, antes de você criticar, ficar pensando, oh meu Deus, será que vai ser de novo lá no Parque da Pecuária? Ora, filho. Ora aí, ajuda a gente em oração. Entendeu? A gente tá fazendo não só oração, a gente tá indo lá, resolvendo, correndo atrás. É a questão do Enem. Sim. Uma diretora ligou pra mim, pastor, o Enem. Calma, irmão, fica tranquilo, a gente vai resolver, vamos resolver. Então essas coisas não são tão fáceis, mas a gente vai resolver. Entendeu? Eu acredito que Deus ele tem um Com plano. certeza. Né? Esse tema, por exemplo, o dia mais aguardado, ele surgiu de uma conversa que não tinha nada a ver com Campori entre eu e o pastor Diego. É uma conexão. Grande pastor Diegão. Pastor Diego, top, nosso Diego líder Barros. de jovens desbravadores da União Nordeste. Grande Diegão. Então, assim, surgiu de uma conversa sobre algo do Campori Online. E aí Deus me deu esse tema, assim, o dia mais aguardado. Então, assim, eu acredito muito. Diferente de tudo que a gente já teve aqui Sim. com relação a tema dos A desbravadores. tema. Então, assim, vai Diferente ser de algo tudo. assim maravilhoso. Então, Assim, orar e confiar, né? É. Porque Deus, quando Deus está na frente, Ele vai direcionando. Não importa onde seja. Quando Deus faz, Ele faz o melhor. Exatamente. Porque Então, eu já fui pra Campuri também lá e foi fantástico. Eu me lembro como hoje de tudo, de cada detalhe. Foi fantástico. Então, assim, que a gente se doe, né? E entre nessa. Viste a camisa, com força. O que você tem que fazer agora é se preparar, organizar o teu clube Sim. direitinho, entendeu? Eu acredito que até o final da semana, ou no marcha da semana que vem, vocês já vão ter os pré-requisitos nas mãos. Entendeu? Aí vale aquele planinho, dividir a inscrição, o valor, fazer campanha no clube. Vai Pastor, na como a Delícia gente da tá Lua, pega isso aqui pra revender. Cara, cria coisa aí. Tô comendo de estrogonofe de frango aqui, viu? Ó, estrogonofe de frango, estrogonofe de soja, charque pessoal come com aqui. queijo E o coalho, pessoal da técnica, eles não comem nada, fica só escondidinho. olhando. Eu comi. Pessoal da técnica. Parabéns pela Deus participação abençoe de vocês. vocês pela participação de vocês. Eu comi a de escondido de charque, meu irmão. Muito bom. É batata que tem, é batata mesmo. Eu acho que é batata um Meu cremezinho. irmão, Tá que muito negócio. Falando em escondido de charque. Pastor, bom. Tem tudo a ver com o assunto, que né? tem tudo a ver Tem com o tudo a assunto que a gente ver. tava vendo aqui. Campuri. Com Campuri. Mas- Pastor, se fosse mandar uma mensagem para o diretor que tá pensando, por que, depois de eu ter participado de 2 Campuris, por quê? Por que eu devo sonhar com mais um Campuri de desbravadores? Beleza. Eu já fui diretor de clube, né? Eu fui tudo no clube, né? Todas as funções. Eu fui até secretário do clube. Secretário. Secretário. Viu? Em nome de Jesus. Então, assim, eu já fui diretor de clube, já vivi os desafios de levar clube para Campori. E eu acho que você precisa sonhar. Na verdade, não é só sonhar, você precisa realizar os sonhos dos outros. Essa é a nossa função. É o departamental, é o associado do campo, é a secretária do Ministério Jovem, é o pastor distrital, sabe? São os diretores do clube. Você precisa... por que eu tenho que ir para Campori? Para realizar os sonhos dos outros. E sabe o que é legal em realizar os sonhos dos outros? Isso traz satisfação para você, Sim. realização para você também. Então, o Campori, ele é para os desbravadores, mas nós, da liderança, nós somos agraciados pelos desbravadores. Recentemente eu estava num acampamento de líderes, né? E eu dizendo isso para eles, lá em União dos Palmares, dizendo assim, ó, nós estamos aqui nessa estrutura aqui, acampados aqui com a liderança e tal, mas nós temos que bater palmas para os desbravadores. Isso aqui só existe, acontece por eles. Só acontece por conta dele. Então nós
Irmão, nós somos os maiores beneficiados. Porque tu não é desbravador, eu sou desbravador. Desbravador é um menino de 10 a 15 Com anos. certeza. Então assim, vai lá realizar o sonho dele. Amém. Que tu vai receber um sorriso maravilhoso, talvez um abraço de alguém, ou talvez não receba, entendeu? Mas mesmo assim, você vai realizar o sonho dele e é uma oportunidade de crescimento, alguns serão batizados. Espiritual. Então A assim, experiência, tem né? meninos ali que, tipo assim, fantástico. o Camporim marca a vida deles. É o da topo vida da do vida menino. do Pois é. menino Dentro do desbravador. Clube dos Bravadores. Exatamente. É verdade. Um desbravador que ele sai do clube, ou que ele não tem a oportunidade de participar do Campuri como desbravador, eu fico só. Eu não consegui ser desbravador Eu também não. e rainha há muito Inclusive, tempo. né, Cheguei, bati e voltei. 2013, eu fui atropelada indo comprar o material da farda. E eu fui. E foi fantástico. Eu fiquei vendo descobrir lá as coisas, entendeu? E eu como diretor lá, A batata da perna eu ficava me desse perguntando, meu Deus, como seria estar aqui sem a loucura de ser diretor? E às vezes bate na... Aham. Meu irmão, quem é diretor sabe. E o senhor foi diretor sabe. Às vezes Loucura. bate o banzo assim, meu irmão, não quero esse mais não. Tá falando Sim. agora, os bravadores nunca escutaram eu dizer isso, mas às vezes bate o banzo, meu velho. Diz assim, meu irmão, não quero esse mais não dá não. Aí, em 2013, quando a gente chegou lá, no primeiro campeonato alagoano, santuário No meu coração. em Mi Corações, Ai, foi fantástico. um desbravador, que era os pés, pastor, viu? O menino, Luiz Henrique tá lá em São Paulo. Tá um homem já. Não. Ele... Era os pés de todos. Ali era benção, né? Ali era power, viu? Então ele chegou pra mim e disse o seguinte, depois do momento ali dos batismos e tal, daquela emoção toda, um menino que eu nunca imaginei que ia dizer um negócio desse. Ele chegou pra mim e disse, diretor, eu sempre ouvi falar em Deus e no Espírito Santo, mas aqui eu senti. Ah, Peraí. olha. Eu senti isso, agora eu sei o que é. Irmão, quando ele disse isso, eu fiz. Do conselheiro ali. O choro. E eu entendi Pois porque é. eu sou viciado nisso. É Entendeu? por isso Por que eles. você, diretor, tem que levar os bravadores a viver essa Aí um experiência. diretor que ele nunca sentiu isso, ó meu irmão, se você nunca sentiu isso com seus meninos, se você já sentiu, você não tá se perguntando por que pro Campuri. Aham. Se você já sentiu isso com seus meninos, Você o vai Campuri se não é uma dúvida. O Campuri é um projeto. Exato. Não tá dando nada, mas vai dar. Se o Campuri for um projeto, você faz isso. Uhum. Agora, se você nunca sentiu isso e você é diretor, meu irmão, busque isso. Busque ter esse sentimento em você. Porque se você não tiver esse sentimento e você sabe que o Clube dos Bravadores é o ministério da sua vida, em algum momento você vai se perder, vai sair. Sem ter sentido isso, meu irmão, um diretor ele não pode passar por isso. É verdade. Ele não pode sair do ministério de desbravadores sem sentir um desbravador ser transformado com o trabalho dele. Pelo Espírito Santo, né? E você só sente se você levar o seu clube lá. Se levar o clube lá. Se É levar o necessário clube lá. passar Então leva o seu clube lá, nós estamos preparando assim um bom Campori, entendeu? Eu não tenho essa ideia de competir, né? Com o pastor Newton, com quem veio antes, né? Com o pastor Yuri, entendeu? Que é um parceiro aí, pastor Yuri, brother. Pastor Yuri, quando tiver aqui em Pastor Maceió, Yuri. vem aqui. Pastor Entendeu? Yuri tem umas tem umas histórias, Olha irmão. só. Tem umas histórias, eu não posso nem dar spoiler aqui, mas pastor, se eu bater aqui em Maceió, vem aqui. Vem aqui Pois é, conversar então com a assim, gente. tipo, veja, não é a questão de ser mais nem melhor que A, que B, que C. Por isso que o meu lema é o melhor Campori da tua vida. O melhor Campori da vida do teu clube. Entendeu? É esse Campori que você vai viver, essa experiência que você vai levar os meninos a viverem também, né? Amém. Então, Amém. esse é Pastorzão, ó, uma coisa, um detalhe, nós estamos realizando, né, as gravações agora, mas só que hoje aí, você está nos assistindo no dia 19. Com certeza. Então, hoje você já deve estar aí com alguma ideia com relação a datas e tudo mais. Mas se isso não tiver acontecido, meu irmão, deixa de agonia. Relaxa o coração. Entendeu? Porque se o Campuri for em junho e você estiver se preparando, você vai. Vai dar certo. Claro. Se o Campuri for em agosto e você estiver se preparando, você vai. Se for em dezembro e tá preparado, tu vai. Então, ó, já começa a se preparar. Com certeza. Né? Faz uma E- reunião e- com os pais, Faz planeja aquela algo. propaganda que é a alma do Exatamente. negócio. E outra coisa, né? Tipo assim, se o Campori vier para mais próximo, a gente vai fazer uma readaptação dos requisitos. Aquilo que seria para novembro, lógico, a gente não vai colocar, senão fica impossível de você realizar. Você sabe que o Campori, cada atividade do Campori, tudo é pensado de forma a ser realizável. Não existe atividade do Campori que o menino vá lá e ele não consiga fazer. Nem que ele chegue em último, mas ele tem que realizar, eu consegui fazer. Então tudo é pensado, é por isso que ele recebe um trunfo igual, o troféu é igual, entendeu? Para que todos vivam a mesma experiência. Então assim, cara, não fica de fora não. Não fica de fora não.
A gente vai fazer todo um ajuste, assim como foi feito no Campori Online, entendeu? Que pra mim, não é porque foi o Campori da nosso campo, mas eu vi muitos Camporis online que aconteceram aqui antes, né? Então eu fiquei ligado ali, assistindo, vendo isso aqui dá pra ser, isso aqui não tenho condição de fazer. Isso aqui não dá, porque eu tentando imitar a União Central não dava, porque os caras têm mais dinheiro. Então, assim, mas a gente fez um Campori assim, que deu para o Alagoano sentir assim, nossa, foi um Campori que a gente pode dizer, ó, o nosso Campori foi top, foi mega power, foi bonito. Então, essa é a ideia. Então, da mesma forma, toda a equipe do Campori está pensando assim, a IDAI está pensando assim, os coordenadores estão pensando assim, o apoio, os pastores estão pensando assim, entendeu? Os pastores estão sempre aí conectados com a gente aí, nos apoiando, e louva a Deus por isso. Amém. Pastorzão, já é o dia mais aguardado. Hora de pergunta. A gente tem pergunta aí? Vamos lá. Perguntas. Nós temos perguntas. Vamos aqui pro nosso povo aí que tá no Instagram. Eu tenho que aprender a falar inglês, bicho. Pra poder dizer Instagram. Pra poder dizer as palavras aí. Você tá bem já, tá dizendo Instagram. Horrível, obrigado, pastor. Pastor sempre. Pastor, né, meu irmão? Ele te joga pra cima. Pastor joga a gente pra cima de todo jeito. Dizendo aí. Joga e segura. Ele te apoia. Ele me apoia. Ele é de Deus. Pastorzão, seguinte. Cadê? Manda as perguntas aí pra gente aí. Deixa eu ver aqui. Se eu não souber responder, responde na próxima semana. Pessoal, olha, eu sou. Minha leitura é flaquíssima. E eu ainda tenho algumas dificuldades com relação às redes sociais. Mas aqui, ó. A M.Paulina_19, nossa querida Paulina, tá perguntando, tá dizendo o seguinte aqui, ó. Mega Power, pastor, nos conte uma experiência. Cadê, Jordana? Como é que a gente vê isso aqui, meu Deus? É porque assim, a gente não é da geração Z, aí a gente fica assim. Nos conte uma experiência, o quê? Aqui, amigo, tome. Cadê? Ah, beleza. Aqui. A igreja. Um dia eu chego nesses anos 2000. Pastor Mega Power, pastor, nos conte uma experiência com Deus que o senhor já passou. Aquele negócio assim. Dizer rapaz. Mas tem muitas, Coloca na outra aí. Mas uma coisa assim que disse meu irmão. Manda uma para. Rapaz, eu acho que o período. Eu tenho. Nossa, eu vejo assim. A gente já contou aqui a experiência do chamado aí. Sim, que ali porque, foi, meu amigo, das questões. A pessoa dizia, Jesus, eu quero assim. Ele, tá bom. Porque assim, eu fiz alguns concursos públicos e já errei muito no gabarito, mas o senhor disse que não me queria não nos concursos que eu fiz, não. Cara, deixa eu ver aqui, viu? Eu acho que a trajetória que Deus criou para ele próprio me ganhar, né? Eu vou usar esse termo aqui. Eu acho que ela em si já é uma história de vitória, né? Porque assim, eu tiro do período que eu não era da igreja até chegar na igreja. Então assim, Deus foi afunilando um caminho para me salvar. Eu passei de morrer várias vezes e não morri. Eu já tive arma, alguém apontou uma arma na minha testa assim, você dizia assim, atira, e o cara não arada não atirar. Então assim, Pô, irmão, velho, eu já fui atropelado por um ônibus. Não, pastor. É sério, eu tava com uma galera ali usando as besteirinhas, no tempo que eu não era da igreja. Naquela época lá, você foi atropelado por um ônibus. Pois é, aí o ônibus, ó. Rapaz. E eu tô aqui. Um dia eu tava na escola, veja, rapaz, eu caí, eu tenho uma cicatriz aqui, deixa eu ver, desse lado de cá, aqui mesmo. Eu caí, cara, com a cabeça, assim, numa ponta de pedra bem assim. E não morri. Rapaz. Cara, eu assim... Deus foi... Esses milagres, assim, Deus foi... livrando e dando um norte até eu chegar aqui. Então, pra mim, esse é o maior milagre da minha vida. Porque, assim, eu não era pra estar vivo. Né? E eu estou aqui. Amém. Então, assim, eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele fez, né? Dentro da igreja, qual seria o milagre? Eu acho que a minha trajetória até chegar ao ministério, ela é um milagre. Porque assim, o teológico, ele tem um preço, né? Vocês sabem disso. Sim. E não é barato. Então assim, quando eu fui para lá, meu pai não tem condição financeira, ninguém me mandou dinheiro para mim, a associação que eu trabalhava não mandou dinheiro para mim, ninguém mandou dinheiro para mim. Mas Deus, Ele não deixou faltar nada. Amém. Não deixou faltar nada. Vocês sabem que eu fui pro teológico já casado, com filhos, né? Você sabe que eu só tenho 3 filhos, né? Só 3. Só. Ah, bem mais tranquilo, né? Com certeza. Só 3. Então Bem mais assim, tranquilo. você chegar no SALT para estudar
com a família, cara, tudo é mais caro, sabe? É alimentação, é aluguel, entendeu? É pagar a faculdade, é você, tipo, comprar livro, fazer cópia, xerox, sabe? Tudo isso aí, cara, tudo isso aí é muita grana, entendeu? É menino para estudar. E como Porque se eu for estudar, mas os meninos também não param, né? Eles têm que estudar. E aí como é que fica? Sabe? E a cada momento eu vi a mão de Deus. No período que eu cheguei lá, sabe? A gente sem emprego, sabe? Só ali. Eu lembro de um episódio lá quando eu cheguei, de um dia chegar assim e a comida ter zerado lá em casa. E eu disse assim, cara, e agora? Sabe que eu lembrava daqueles camaradas dizendo pra mim assim, antes de eu chegar nos Estados Unidos, assim, olha, Deus vai te abençoar quando você chegar lá e tal. E eu ficava assim, será? E aquilo se torna real. Eu lembro de 2 episódios assim sobre alimentação, né? É uma das coisas assim, bem crítica, né? Um dia que eu tava lá e um amigo chegou e disse assim, ei cara, vamos lá na Casa da Bênção. A Casa da Bênção é um lugar assim, toda a comida que os alunos comem, não é o resto não, viu? Isso aqui não é o resto não. Sim. É que fica naquelas bandejinhas lá onde a galera come, né? Aquilo sobra, né? Sobra, sim. Não é o resto, é o que sobra, não é o que sobra do prato deles. É o que sobra ali. Então eles unem aquilo dali, fruta, glúten, tudo que eles comem lá, isso vai para a Casa da Bênção. E tem um cadastro, né, que é de A a Z e tal, vocês cadastrar. No período que eu cheguei, eu não podia mais me cadastrar. E eu tava, sabe, na roça assim, sem enxada, meu irmão, sem nada. E agora? Eu disse assim, meu Deus. E aí esse outro teologando, né, disse assim, vamos lá no IAN. Eu disse, cara, não vou não. Eu tava triste, sabe, gente? Eu tava desanimado, desmotivado. Você pensa assim, Deus me trouxe aqui. Eu disse assim, cara, eu não vou não. Não, cara, vamos lá. Ele tinha um carro, me levou no carro, eu fui. Quando ele chegou lá, eu não sabia. Ele era o responsável por trazer a comida para a Casa da Bênção. Ele disse, cara, o lance aqui é o seguinte, ó. Eu venho trazer e eu posso tirar o que eu quiser aqui para minha casa. Cara, eu queria que tu tirasse aqui para tu também. Cara, Rapaz. gente do céu. Sabe, ó, era arroz integral. Arroz integral é caro, gente. Sim. Era alface, era comida, era glúten, era, sabe? A feira. Era um monte de coisa. E aí a gente pegava aqueles pacotinhos, iogurte, sabe? Cara, a gente levava essas coisas pra casa e passava um tempo ali com isso aí. Então toda semana agora, né, eu me tornei funcionário dele, né? Eu ia ajudar a carregar o carro, né? Porque às vezes é o seguinte, a galera vai pro SALT, quer ir... Não é só o SALT, mas você quer uma faculdade, quer ser um psicólogo, quer ser um médico, mas acha que é só instalar o dedo assim, não... Eu quero ser assim. Irmão, você tem que ralar, tem que correr atrás. Com certeza. Então eu ia lá arrumar, até eu recolher o que era para minha casa, eu tinha que trabalhar. E não era coisa, era carregar caixa, entendeu? Limpar fruta, para organizar tudo direitinho, ir para casa da bênção, levar, dividir, para depois você tirar o seu. Então era. E aí tem aquela questão, né? Você poderia pensar assim, poxa, mas isso é uma humilhação. Isso é uma humilhação. E o Cristo que carregou a cruz por ti, Sim. meu irmão. Então eu comi muito na casa da bênção. Então foi um milagre assim. Um outro milagre para mim foi a escola dos meus filhos. Porque a gente ficou assim, agora como é que vocês vão estudar? Sim. Aí tinha um colégio do estado lá, meu irmão, que parecia o Carandiru. Aí eu disse assim, cara, eu não vou botar minha menina aqui não, tu é louca? A minha menina toda bonitinha, não, tá louco. Isso vai virar um Carandiru aqui. E a gente orou a Deus assim. E Deus ele concedeu pra gente 2 bolsas 100%. Amém. Paz, amém. Irmãos, ó, essas bolsas, eu vou usar o tema aqui, ela é igual unicórnio. Sabe o que é um unicórnio? É uma coisa que não existe. Pronto, essa bolsa. Não é fácil conseguir. Mas Deus, assim, sabe, a cada milagre que Deus fazia, Ele confirmava o meu chamado. Com certeza. Deus confirmou o meu chamado para ser pastor. Ele pode estar confirmando o seu chamado agora para você ser um dentista, um odontólogo, para ser um advogado, para ser um professor, uma professora, para ser um enfermeiro, enfermeira, sabe, para trabalhar na polícia, enfim. Deus vai fazer um chamado para ti. Só que esse chamado, ele vem atrelado a trabalho. Com certeza. A trabalho. Então, quando eu estava no SALT, eu nunca me negava a fazer nada. Não, eu sou teologando, não posso carregar um banco. Meu amigo, quantos bancos são, meu irmão? Me dá aqui, vai. Eu ia carregar, eu ia ajudar. Entendeu? E isso aí vai mostrando o seu potencial, vai mostrando assim que você é uma pessoa que está ali para servir, que está para cooperar. Então a minha vida foi marcada por esses milagres, né? Até o milagre de eu não precisar pagar mais a faculdade. Teve esse milagre. Como é que é, pastor? Outro unicórnio na sua vida. Eu não precisava Você não pagar nem a precisou mais faculdade. pagar a faculdade? Rapaz. Nem a faculdade, nem o aluguel. Receba aí. Irmão. É top, né?
Mas Gente, eu só tenho ainda há muito a quem agradecer a diga que Deus. Deus não realiza milagre. Como foi isso, pastor? Como é que isso aconteceu? Eu fui associado ao Ministério Jovem, vocês sabem, trabalhei aqui em Alagoas, trabalhei em Sergipe, entendeu? Sempre trabalhei com muito amor, muito carinho, fazendo parcerias. E um dia um departamental ele saiu. A Associação Bahia Central, ela tinha um departamental de jovem e um de desbravador, separado, né? E aí ele saiu, foi pro distrito, e a associação queria contratar, não queria contratar um outro pastor, mas ela queria contratar alguém que fosse um associado que tivesse experiência. Assim, oi? E aí, de repente, alguém ligou pra mim. Ligou pra mim no período que eu tinha ido comportar no Piauí, o lugar mais quente do mundo. Aí, galera do Piauí, vocês são top, mano. Mas, Aí, meu irmão, Piauí, não, fuego. Se Maceió tá quente, eu imagino que a galera tá sofrendo lá, meu amigo. cara, eu fui no Ceará. Você sabe que eu tô com essa roupa aqui? Porque eu vim eu tava em Fortaleza, tá quente pra caramba. Aí eu vim pra Recife. E de Recife eu vim pra cá, lógico, né? Lógico, né? Eu vim pra cá, não tem outro lugar. Né? É ladeira. E de carro, né? Eu vim agora de carro, né? Eu fui de avião de Recife pra lá, mas eu Sim. voltei de carro. E eu vim de carro ali e eu cheguei direto. Eu ainda tô com o mesmo cheiro de manhã. Mas tá cheirosinho. Amém. Eu Não uso abandonou. Rexona chique, né? Tá tudo cheirosinho. Não abandona, não. Então, Não assim, abandonou, não abandonou. eu já pulei o que eu tava falando já. Era o que mesmo? Do milagre do pastor Do que milagre do precisava de um pastor. associado. Aí, você fala. veja, eu fui comportar e tal tudo No começou Piauí. no Piauí, não foi lugar quente. Aí eu Foi, fui foi. Fortaleza Foi, e foi. tal. Foi. Rapaz, o mundo a gente é tudo Menino, não conectado, é? né? É aqui, ó. Não, a gente já faz isso aqui, Dividem. pastor. Pois é. Então, Fica assim, misturando veja, as ideias. Então ele ligou pra mim um dia, no dia que eu tinha ido pra comportar, a gente tinha ido mal. E eu disse assim, agora eu vou ter que desistir do curso, pelo menos esse período. Vou comportar, eu estava comportando em Aracaju, eu vou comportar para voltar só no outro semestre. Ou seja, você vai empurrar mais para frente a tua formatura, né? Sim. E eu não queria isso. E aí eu estava sentado no refeitório lá da Missão Sergipe. E aí ele ligou para mim, pastor. Ele disse assim, cara, tô com uma proposta aqui, cara, para contar a história é o seguinte. Tu não quer vir trabalhar com a gente, não? Você trabalhar com o quê? Não, cara, você vai ser associado ao Ministério Jovem. Oxi, voltou. Ah, como assim? Você vai trabalhar um horário, você vai trabalhar de manhã. Tu não estuda à tarde? Eu estudava à tarde no Salt, né? Você vai trabalhar de manhã, só de manhã, toda semana. E na semana tem os eventos do campo e tal, Sim. aquela coisa toda. Você vai trabalhar com a gente e a associação ela vai te dar as tuas mensalidades da faculdade e o teu aluguel. Rapaz. Tu aceita? Eu digo, eu vou pensar. Já pensei. Não, Eu não, quero. É a mesma coisa Vou de querer. ter sido Ah, surfista lá. Pois Não é. é? Assim, porque não, Minha fazendo o que gosta, diz assim, não, meu irmão. Pois é. Deus é lindo Foi Foi demais. milagre. não, bem melhor, não. Eu disse assim, Foi a milagre, sensação né? que foi bem. Milagre. Milagre demais. Então assim, aí eu voltei agora para o Ministério Jovem, como associado ali do pastor Léo Lins, parceiro que está lá. Agora ele está na área em Roma, na Itália. Uau! Menino bem chique, ali, né? dobrando a esquina. Top, né? Ixi, Valeu, pior que Léo. eu Valeu, pensei Laís. aqui dizer alguma piada em Laís. italiano, mas Não tem. Luiz, De que o Levi, Só top, tem o hein? milkshake, né, amigo? Então Não assim, chegou. então eu fui sair. Mas só que Deus não para, sabe? Deus ele está Sim. sempre fazendo milagre na tua vida. Operando. Você sabe que a minha esposa é professora, né? Sim. E a minha esposa, ela estava trabalhando em Aracaju, não foi no período de saúde de Aracaju para o teológico. E aí depois disso ela ficou sem trabalhar, né? Nossos filhos arrumaram, a gente tinha o menorzinho ficou sem ir para a escola, né? Só tinha 2 bolsas. E ele ficou triste, né? Porque ele gostava da escola e tal, que é o Anthony, né? Sim. Que é seu aluno. Sim, meu aluno. Alô, Beijo, Anthony. boa sorte. E aí, quando essas parcerias, essas coisas, você tem que ser parceiro, você tem que se relacionar bem com as pessoas. E tem a pessoa que era da loja, o responsável pela loja da Associação Bahia Central, né? A Multibom, como tem aqui, Sim. né? E aí ele disse assim, cara, tu esposa quer trabalhar? Está. Eu tenho uma amiga minha que tem uma escola, ela não quer trabalhar lá não? Oh, meu filho. Aí ela disse que quer. Aí ela saiu para fazer uma entrevista nessa escola, que não era a escola adventista, ela tinha saído da escola adventista. Sim. E aí, quando ela voltou para casa, ela disse assim, ó, eu tô trabalhando na escola adventista. Como assim? Tu saiu para uma escola que não era adventista e agora... Não, porque Voltou não deu empregada. certo lá e o diretor da escola ligou para mim e tal, eu fui fazer entrevista e tô lá, professora. Rapaz, Deus é lindo. Lindo o Mas quê? Lindo e cheiroso. Cheiroso. Pois é. Já tá na terceira teoria, viu? É, José lindo e que José cheiroso. lindo. Lindo e cheiroso, né? É. E aí ela começou a ser professora ali, trabalhou, aí o Anthony, que estava sem escola, né, ia agora para a escola, ele agora tem escola adventista de novo. Amém. Entendeu? Amém. Então era como assim, como eu recebi agora o aluguel e a faculdade, Sim. mas eu não tinha dinheiro para comer, né? Então a Jaqueline, que alguns conhecem como Kelly, né? Jaque, entendeu? Ela botava comida pra gente. Colocava. Ô pastor, aí a gente Aham. vê assim Ele- na história toda, na linha do tempo todo. A gente vê que tem muitas pessoas que dizem,
vê que história bonita do pastor Wellington, né? Cheio de milagres e tal. Mas deu a cara pra bater primeiro, né? Tem que dar. Chegou lá pra não ter nada disso. Chegou lá Tem pra que dar. ralar. Né? Às vezes a gente nota, né? Que às vezes o que tá faltando mesmo é você dar o primeiro passo, né? Exato. Aquele velho De para fé, atravessar né? o mar, né? De fé. Colocar o Porque, pé na meu água. filho, a sua jornada todinha... É como, veja, vai ter um momento na tua vida que para atravessar o mar, como diz a música da Laura Morena, né? Para atravessar o mar você coloca o pé na água. Isso. Mas talvez em alguns momentos a sua música vai ser igual a de Jesus Pilar. E se o mar não abrir? E se o farol não alcançar? Então mesmo assim você tem que continuar. Com certeza. Amém. Você tem que continuar, porque aí é o exercício da tua fé. E isso faz diferença. Sim. Isso fez diferença para mim. E eu acredito que faz diferença para a turminha que está aqui e com certeza vai fazer diferença na tua vida. Tenho certeza. Amém. Pastorzão, Célia Albuquerque falou E aí, o seguinte Célia? aqui. Beleza? Célia mandou o seguinte aqui. Pastor Wellington, qual a sensação de ser pastor? Chegar a ser pastor na igreja que você começou? É top. É power. Mega power. Mega power. Gente do céu, ó. Passa um filme, né, pastor? Assim, na Passa o cabeça. filme, nossa. Eu nunca imaginei assim. Trajetória muito... A gente, veja, eu vivi muito tempo no Ministério Jovem, né? E voltar para Alagoas para mim foi um presente, né? Eu tava na De volta pra casa, né? Eu tava, foi esse o termo que o pastor usou quando De ele volta pra fez minha uma- terra. Ele disse assim, ó, eu tava trabalhando em Catu, né? Lá na Associação Bahia, que é a região metropolitana, e galera de Catu, Central, Abraço, a Catu. galera do Bahia. distrito ali, top. Foi o meu primeiro distrito, né? E aí eu lembro que eu tava fazendo um funeral, tava saindo do funeral. E aí era aquele Pastor sempre período. envolvido com o cemitério, né, bicho? Misericórdia, Pastor, a gente, abandone. eu não queria entrar nessa dúvida, mas pastor, Tá difícil. rodou, surf Pois e tal, é, cemitério, não sei o que, Isso aí tava fazendo. Tá marcado. E aí, cara, o secretário ministerial, quando tem esse chamado, é ele que liga pra você, né? Então o secretário ligou pra mim e disse assim, Varão, ele usa um termo parecido com o pastor Jadson aqui. Pastor Jadson, tu é bênção. Grande Tamo junto. pastorzão, pastor Jadson vem também, viu? Já tô dando E aí, vários spoilers. cara, ele ligou pra mim e disse assim, perguntou se eu tinha caixa. Quando alguém liga pra gente assim, o Ministério pergunta se você tem caixa, é porque é mudança. Esse é um esse código, termo, né? né? Caixa, código. mudança. Aí eu disse assim, pastor, não tenho não, mas vou ter que arrumar, né? Ele disse assim, ó, chegou um chamado pra você aqui. Cara, eu não imaginei que seria pra Alagoas, né? Que eu já tinha sido ventilado assim até para ir para departamento jovem de algum dos campos da associação da área da Bahia, Sim, né? da Bahia. Mas eu não imaginei que eu iria voltar para Alagoas assim, né? E de repente ele disse assim, é um chamado volta para casa. Aí eu volta para casa, que houve um tempo também que esse termo volta para casa era quando você ia pro teológico e você ficava sem chamado. Eu disse, volta para casa, filha, volta Então, para casa. senhor, pelo amor de Deus. Aí eu disse assim, o que foi que eu fiz? Deu ruim. Aí ele disse, só chegou um chamado aqui de Alagoas. Cara, quando ele disse isso, eu fiquei que assim, sem alegria. acreditar. Que era voltar para casa, eu não sabia para que distrito eu viria, né? Sim. Mas assim, só o fato de vir para Alagoas, nossa. E aí eu falei para minha esposa, e aí o povo chorava, minha Só esposa alegria. chorava, aí o pessoal da igreja chorava. Eu acho que esse pessoal, quando a gente saiu da derramou tanta lágrima que quase lavou a igreja. Menino. Uma galera top também ali na Bahia, que a gente trabalhou ali, muito show de bola. Aí depois a gente veio para Arapiraca, né? Veio para Arapiraca e trabalhamos ali. Trabalhamos em Catu 2 anos e trabalhamos 1 ano e 7 meses no Distrito Baixão. Aí, galera do Distrito Baixão. Baixão. E ali, cara, a gente fez muita coisa no Baixão. Muita coisa para o Jorge, Brador, Aventureiro, para os outros departamentos também, mordomia, ancionato. A gente estava sempre envolvido em todas as áreas. E aí, de repente, veio o chamado, né, para o Ministério Jovem. Eu confesso a vocês que eu seria demagogo se eu dissesse que não, né? Mas eu sempre sonhei ser JA. Entendeu? Recentemente eu disse pastor Diego, eu já cheguei no topo do meu sonho. Eu não No sonho. clímax. Ó, eu não sonho em ser departamental de união, de divisão, não sonho em mais nada disso. Não sonho em ser presidente. Eu já realizei meu sonho. Você vai dizer assim, ó, você não é mais JA mais não, viu? Beleza. Então quer dizer que o menino Mas eu tô que aqui. surfava... Enquanto eu estiver aqui, entendeu? Eu tô curtindo esse sonho, tá massa. Então Tá o menino top. que surfava, que sonhava ir pro Havaí, Pois é. conheceu Cruz Bravadores, começou a marchar e o sonho era ser departamental. Pois é. E realizou. Rapaz. E aí realizei o sonho, né? Então é um sonho assim, Top das galáxias. assim, você voltar para sua terra e ser pastor na sua terra. Então é maravilhoso. Só bênção. Tem sido bem. Salagoanos, ó, beijo no coração de todo mundo, vocês são top. Bom demais. Pastorzão,
Cadê? Compartilhar, obrigado. Essa geração é complicada. Eu vou aprendendo aos poucos, entendeu? A gente vai se Amém, ajudando amém. aqui. Eu ensino algumas coisas pra você sobre o Facebook, né? Opa. Conto as histórias do Orkut, Do das Orkut. comunidades e É um Você chegou até o vintage, Orkut? Cheguei. É claro. Orkut, Tá na história. tá na história. Beleza, pastorzão? eu É o sou seguinte. antigo, gente. Tem uma A gente idadezinha já tá rodada já. sentado aí, né? Pastor, é o seguinte. Jennifer. A Jennifer disse o seguinte, Carroll. grande Jennifer Carol, disse o seguinte: manda aí uma palhinha Mega Power. Como é isso, então? Pediu pro senhor dar uma palhinha. Eu acho que ela viu que o senhor foi locutor. Aí tá pedindo pro senhor dar uma palhinha. Aí a gente vai pedir pro senhor Repeat. dizer aí. Repeat. Vamos lá. Ó, vamos lá. Repeat, please. Dá uma palhinha aí, você vai dizer. A gente tem um pedido aqui, né? É, Uma frase aí. com certeza. Dizer assim, Então, ó. vamos- Sejam bem-vindos. Com a voz. Não, com voz do Sejam locutor, né? bem-vindos. Com voz de rádio Novo Precisa Tempo, fazer né? muito não, amigo. Viu? Não, Não mas sei se ele- você ele deixa percebeu. potente mesmo. Ah, tá bom. Assim, seja bem-vindo a mais um JA 082. Opa, vamos Esse lá. papo de. Você vai ficar grande o texto, né? Vai. Seja bem-vindo a mais um JA 082. Esse papo pós-culto no seu celular. Vamos lá. Será que sai? Seja bem-vindo ao JA 082. Esse papo Esse papo pós-culto. pós-culto no seu celular. Eita, glória! Pastor Arrasador. Wellington Costa, nosso querido departamental de jovens. Pastor, foi uma honra. Maravilhoso, Ai, maravilhoso. gente, a gente Foi que agradece. Fomos top enriquecidos demais. aqui pelas suas Beijo. histórias, seu Tá bom, testemunho. senhor. Meu povo, Fantástico. ó. Se a gente for ficar aqui respondendo pastor, Gisele. aqui ó, eu só não posso esquecer de falar esse aqui porque uma conterrânea lá do seu início de Ô, ministério, Bahia. a Gisele. Se ela se Ei, Gisele. ela vai ter uma coisa. Coração, Gisele tá tu é onde? bênção na minha vida. De Entre Rios. Já Entre mudou, né? Mas a Rios, gente conheceu bênção. Gisele lá em Entre Rios. Entre Mandou Rios é a abraço, Associação mandou um Bahia abraço. Central. Bahia Central. É. Nosso querido pastor Wellington, o pessoal tem Você saudade. é bênção na nossa vida. Top. Viu? Beijão aí pra Gisele. Abração. Valeu. Pastor, só agradecimento. Só. Povo, a gente vai, na medida do possível aqui, ir respondendo, encaminhando pro pastor as perguntas, mas só que o pastor acabou de chegar numa viagem aí de Sim, 100 pobrezinho. quilômetros, meu amigo. Precisa Tô descansar, Graças a precisa pegar a esposa que tá Com nas certeza. compras aí, pros É, 3 tem filhos. que correr, tem que correr. Tem Tem que correr antes que ela use o limitou do cartão. Mas, pastor, maravilhoso, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite, estar Beleza. aqui conosco. Fantástico. Pastor, Mega só power. agradecer. Moral, não esquece de nos seguir aí nas redes. Cuida de ativar o sininho, se inscrever Ativa no o nosso sino canal. tudinho que tiver aí, meu Tudinho, irmão. tudo. Entendeu? J082, esse seu papo pós-culto não foi do mesmo jeito. Agora, como é que eu vou fazer isso? Valeu, gente. Valeu. Como é que eu vou, como é que eu vou fazer essa era a minha Essa frase, versão. pastor. Esse Então, meu galera, bordão. enquanto ele tá pensando aí, valeu, obrigado aí, top, tamo juntos, viu? Vou deixar um verso da Bíblia pra você. Vai, Josué deixa 1:9, né? É o meu verso do coração. Com certeza. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não foi eu que mandei, não. Foi Deus que mandou você. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Entendeu? Por onde quer que eu andei, por onde eu vou andar ainda, por onde eu estou andando, Ele está comigo, abrindo, Amém. abrindo os mares, quebrando os muros, entendeu? Deus, Ele está sempre fazendo coisas maravilhosas na minha vida e com certeza está fazendo na tua vida também. Vai fazer muito mais. Amém. 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 Até o próximo. Se liga no Campo de Desbravadores que vai rolar em nome de Se liga Jesus. aí. Amém. O dia Amém. mais Cheiro, aguardado. galera. O dia mais Valeu. aguardado. Falou!